Começamos este Bem a Rir com dados explosivos, dados novos sobre a sentença do caso dos e-mails. O Porto tentou denegrir a imagem de Luís Filipe Vieira e gozar com as capacidades intelectuais do presidente do Benfica. Esta é uma das conclusões da sentença do Tribunal Cível da Comarca do Porto, que condenou os Dragões ao pagamento de 2 milhões de euros no caso dos e-mails. Na sentença pode ler-se, e passo a citar, que a divulgação da preparação de entrevistas por parte de assessores, e não apenas exclusivamente por parte do presidente Luís Filipe Vieira, visa claramente apenas denegrir e satirizar as capacidades intelectuais deste. Temos outros dados exclusivos sobre esta parte da sentença relativa a Luís Filipe Vieira para revelar daqui a pouco em exclusivo neste Bem a Rir. Para já, outro dado novo, exclusivo. O Benfica pagou perto de 800 mil euros para minimizar o efeito da divulgação dos e-mails. Depois do Porto ter tornado pública a correspondência dos encarnados, o Clube da Luz gastou milhares de euros, incluindo no reforço dos sistemas informáticos. Foram 784 mil euros que o Benfica gastou a tentar minimizar os efeitos da divulgação dos e-mails por parte do Futebol Clube do Porto. A informação está na sentença que condenou o Clube da Invicta ao pagamento de 2 milhões de euros aos encarnados. Só em sistemas informáticos e na melhoria da segurança das bases de dados informáticas, o Benfica pagou entre abril de 2017 e março de 2018 188 mil euros. Mas os gastos incluíram também campanhas de marketing para promover a venda dos lugares anuais do estádio, numa altura que, diz a sentença, era sensível para o Benfica e em que o Futebol Clube do Porto acentuava as investidas contra o rival. Nestas ações de marketing, o Benfica gastou, no mesmo período, cerca de 179 mil euros. À mesma empresa de marketing, o Clube da Luz avançou ainda com 56 mil euros para tratar da comunicação digital da marca Benfica. Houve ainda 21 mil euros pagos para o trabalho de confirmação das despesas incorridas pelo Grupo Benfica. A sentença explica também que foi necessária a contratação de 18 novos colaboradores para o reforço dos departamentos de informática, comunicação, marketing e jurídico. Os custos com estes funcionários, incluindo salários, contribuições e honorários, chegaram aos 340 mil euros, isto até março de 2018. Valor total, 784 mil euros. A sentença diz ainda que, devido à conduta do Futebol Clube do Porto, o Benfica teve dificuldades na negociação de novos contratos comerciais, parcerias, contratos desportivos e até com colaboradores. O documento refere que também houve dificuldade em negociar contratos atuais, dando como exemplo o vínculo com a companhia aérea Fly Emirates. O documento cita ainda António Ferreira, diretor técnico dos sistemas informáticos do Benfica. O engenheiro refere que o departamento teve 6 meses de trabalho a mais devido à divulgação dos e-mails e que tiveram de ser contratadas mais pessoas. O Futebol Clube do Porto foi condenado ao pagamento de 2 milhões de euros no caso dos e-mails. No processo movido pelo Benfica, os encarnados reclamavam 17 milhões de indemnização. Cerca de 150 adeptos do Porto protestaram contra a condenação dos azuis e brancos no caso dos e-mails do Benfica. Os adeptos concentraram-se junto ao Palácio da Justiça no Porto e contestaram a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que condenou os azuis e brancos por divulgar os e-mails do Benfica. O apelo foi feito por um adepto nas redes sociais e a resposta foi dada por estes cerca de 150 adeptos. Durante o protesto, ainda houve gritos de campeões. Passo imediato a palavra a Aníbal Pinto. Aníbal, mais uma vez, boa noite. Estes protestos valem alguma coisa? João, isto não é fácil comentar tanta notícia. Eu quero começar por dizer o seguinte. É um manancial de investigação muito forte, é um caudal de investigação muito forte. Ao contrário do que tem dito, que esta sentença, que ainda não transitou em julgado, pode ser uma derrota do Porto, eu digo que pode ser uma grande vitória do Porto. Se não quiseres, eu explico-te isto. É já? É já. Então vamos a isto.
O que é que Nós aqui já houve um momento neste programa em que o Jaime explicou-se com rigor científico o Sporting ia ser campeão. E que o Benfica não podia ser. Foi mais ou menos, pronto. Foi mais ou menos, foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Podia ser campeão. Agora, essa foi a melhor. Eu, aliás, esclareci que era um wishful thinking. Agora, vamos ver se estamos perante um momento desses ou não. Muito bem, então eu vou Tem a explicar. palavra, meu caro amigo. Ao contrário do que o nosso amigo André Ventura, por exemplo... Isto não é uma derrota do ali Porto. escreveu... Mas, ó Aníbal, desculpa lá. Não é, estou a dizer mas porquê. desculpa lá. É que eu estou ainda a digerir essa tua declaração. Estás incrédulo. Podes explicar? Esta condenação do Tribunal Eu acredito que vai ser uma grande vitória do Porto. não é uma derrota para o Porto. Não, queres que te explique? Explica lá. Ao contrário do que o André escreveu, que diz assim, para já, André, ouve com atenção. o Benfica e a direção, para já, podem esperar da livre nesta novela dos e-mails. Se calhar não podem. Isso foi eu vou-te hoje, explicar no porquê. Correio da Manhã. A grande questão e o grande buzílio desta conversa toda é a prova proibida dos e-mails. Ou seja, andaram a vender uma ilusão sobre o artigo 126, que diz métodos proibidos de prova, em que o Benfica, quando surgiu a novela dos e-mails, dizia: não me lembro, são falsos, depois já não era bem assim, e depois apareceu alguém que lhes vendeu a ideia. São manipulados. Alguém que dizia... Manipulados não, truncados, que é diferente. É muito diferente. Prova proibida. E então o Benfica, prova proibida. Bom, eu sobre isso vou-te explicar aqui. Mas só para ver se eu estou a conseguir seguir o teu raciocínio. É difícil. Tu dizes que esta condenação do Porto não é uma derrota para o Porto. Não. E que o Benfica não ganhou nada com esta condenação. Para já ainda não ganhou nada. Vamos ver o que é que ganha e o que é que perde. Porque a questão é, a partir do momento que sai esta sentença, a partir do momento que o Benfica demonstra que publicaram e-mails, é porque eles existem. E porque eles são verdadeiros, também já disse isso o Tribunal. E eles passaram. Os advogados dizem assim, o que não está no processo não está no mundo, os e-mails estão no processo. Podem passar a ser utilizados e não ser prova proibida. E isto vai virar muito hoje e muito da agulha. Aníbal, repara. ouve lá o teu amigo, ouve lá o teu amigo. Sim. Eu tenho um imenso respeito por ti e por vocês todos. Sim. Ainda bem. Mas o que tu me estás a dizer Sim. não tem base de sustentação, Aníbal. Então não tem? Não. Absolutamente. Não tem nenhuma. Nomeadamente olha, como se legal. diz o Jesus, daqui a pouco, se É calhar bola. até vamos ter Bola. aqui uma intervenção em direto dele. É bola. É bola como? É bola. Então, se a grande defesa do Benfica é que os e-mails são prova proibida, e eu te estou a dizer que para já nunca foram prova proibida, mas agora, estando no processo civil e transitando esta sentença e provando-se que aqueles e-mails são verdadeiros e tendo o Benfica direito ao contraditório dos e-mails, os e-mails vão ser utilizados. E vou dizer mais, eu não represento o Porto, mas se o Porto tiver que pagar 2 milhões para divulgar a verdade e para fazer a verdade esportiva, se calhar é barato. Mas, Aníbal, e, desculpa portanto, lá, vamos ver se é uma derrota ou se é uma vitória. nesta condenação Sim. do Tribunal da Comarca do Porto, Provisória, o Porto vai provisória, recorrer, provisória. claro, ainda não transitou em julgado, Certo. a condenação ainda não é Nesta efetiva, condenação, o Porto ainda pode recorrer. o Benfica pediu Nesta 17 condenação milhões. o Porto perdeu. Depende. O Benfica Se fez considerares, queixas. o Benfica Aníbal, teve um desculpa decaimento de lá. 90%. O Como é que Benfica é? perdeu 90%. O Benfica Eu não faz um estou- pedido. Não estou a perceber. Eu explico-te. Estou baralhado. É que isto não se pode Inacreditável. distorcer a realidade. Eu estou O Benfica estupefato. intenta uma ação civil que faz. Peticiona 17 milhões de euros. E tem um ganho de ação de 2 milhões. E tem uma perda. Não, e tem um o decaimento. juiz a dizer assim: o Porto não podia ter divulgado estes mails. E como divulgou, paga. Mas e paga- truncou mails que alteraram o sentido global João, das coisas. Mas vamos a uma coisa Então de isto cada é uma vez. derrota? Não. Se tu ouvires com atenção, alguém estou a que ouvir, pede mas não estou a 17, conseguir compreender. eu explico. Alguém que pede 17 e ganha 2, perde 15. Tem a reconvenção do Porto e o pedido. Não Mas estou a ganha falar de qualquer convenção. coisa. Mas ganha qualquer coisa. Mas tem um Eu decaimento. até parece que estou aqui a fazer de advogado de defesa do Benfica, já vou passar a Ó palavra João, aqui. tem um decaimento de cerca de 90%. Nem quero acreditar que estou. Isto é factual. Nem quero acreditar. Agora, queres falar de quê? Da truncagem? Não, espetáculo. Epá, essa argumentação. Não, isto é uma realidade. Isto ninguém argumentação é desmente isto. O Benfica teve para já um decaimento de quase 90%. E o Porto, quanto é que deu? Essa argumentação. Gostaste? Não, é espetacular. É factual. Não, Agora, é bom, vamos é bom, ver, é eu bom. estou-te a O homem dizer, é bom, o homem se é o bom. Porto tiver que pagar para a verdade esportiva, se Ou calhar seja, vai ter uma resumindo e vitória. concluindo, Sim. eu posso pedir ali ao Pedro Carreira, o nosso coordenador, que meta uma frase tua a dizer assim: Benfica teve um decaimento. condenação a uma vitória para o Porto. Pode ser uma vitória para o Porto. Posso meter isto? Podes. Tens A certeza? condenação pode vir a ser uma vitória do Porto, sobretudo no processo de crime. Aníbal, É que nós estamos aqui eu a posso escrever tentar ali dizer- uma citação tua a dizer assim: condenação é uma vitória para o Porto. Eu posso escrever isto? É isso que estás a dizer, ou não? Pode ser uma vitória para o Porto. Pedro Isso- Carreira, faz favor.
condenação pode ser uma vitória para o Porto. O disparate está em roda Pronto, livre. mas disparate em que? E agora? O que é que eu disse que não é real? eu Depois, agarro a quando tua- quiseres mas eu falar vou agarrar a das tua linha de troncagens raciocínio. e dos Já bruxos, vamos falar explico disso tudo. tudo. Então Eu vamos até ver. vou pedir daqui a bocado hoje Volta a que falar do meio. quando citar de cor a parte do mail das missas, do Primeiro-Ministro, agora tem que meter aquele bocadinho que foi truncado. Mas Eu, isso não sei- tenho aqui uma cábula para Eu ti. não sei Ó, João, decorar, eu não sei deixa-me decorar dar só essa mais parte. um Lamiré. Oh, Aníbal, deixa-me só dizer Ah, isto. isso Eu já não sei não sabes decorar essa decorar. parte. Esqueceste? Mas não já me não sabes esqueci, decorar a não sei parte decorar essa truncada, parte. não é? Mas para mim isso é tinto e eu vou explicar é porque é tinto. tinto, É tinto e eu vou também não explicar vale porquê. nada. Lindo, Para mim espetáculo. eu vou explicar porquê. André Ventura, João, bom dia. seguindo a linha de raciocínio do Aníbal, a pergunta que eu tenho para te fazer agora, que não era aquela que eu inicialmente tinha pensado, é: isto foi uma derrota tremenda para o Benfica. Foi e eu tenho... 90%. Foi e eu tenho que assumir isso aqui, porque de facto eu hoje vinha para um programa dar esta boa Isto está nova. tudo trocado. Então- E na verdade, quer dizer, depois de ouvir o Aníbal eu próprio agora, quer dizer, Então, eu vou para André, casa já. eu posso penso. fazer ali uma citação tua a dizer assim: condenação do Porto foi uma derrota a 90% para o Benfica. Se isto fosse um programa cómico, podias. Mas não é, não é? Eu acho que é uma coisa séria e, portanto, vamos lá aos Mas factos. este argumento, Vais este argumento alterar do a Aníbal- matemática. Oh, João, vamos lá ver, vou tentar não me rir, porque a coisa é séria. Quando sair o processo Isto de crime, eu vou ver isto se te vais isto é um rir. caso sério. Mas Quando eu- sair o eu processo vou- de crime. Eu vou fazer basicamente o balanço do que aconteceu. Os e-mails são aqui há verdadeiros. 6 semanas nós tivemos aqui um programa Foi uma em que- derrota a 90% do Sim. Benfica, de acordo com o Aníbal. em que eu disse ao Aníbal, expliquei-lhe na verdade, o que é triste eu tenho que lhe explicar isto, que via-se logo pela forma de inquirir do juiz que ia dar condenação. E o Aníbal não vai nada, vamos ver. Não tu me digas, também tens toupeiras tu não no mandas tribunal, nada, que já não sabes o nada. resultado. Isto vamos ver. E eu disse a Aníbal, olha, que tudo indica que o Porto vai ser Oh, condenado. mas eu não assisti ao E o julgamento. Aníbal o que disse foi, não, isso vamos ver. A seu E tempo vamos cá ver, estaremos. claro. Saiu a sentença. Porto condenado. O Aníbal agora já... Condenado, o Aníbal, 10% agora deixa-me falar. decepcionado. O Aníbal agora já não diz vamos ver. Agora diz foi condenado. Mas agora vem com este argumento extraordinário que é... o 90% Benfica, de derrota. Dia 17 e recebe Embrulha. dois. Bem, Porquê? Não sabes que é o decaimento Vamos a do factos. Código de Processo Vamos a- Civil? Vamos a factos. Primeiro, Ó Aníbal, espera aí que agora também não vamos transformar isto numa aula de não direito. vamos. O pessoal também não Primeiro percebe nada. esclarecer as pessoas. Quando o Benfica fez o pedido, há uma coisa que se chama pedido reconvencional, que é o Porto pediu também uma indenização ao Benfica. Sabes quanto é que isso deu? 0. Portanto, o Porto caiu 100%. 100%. O Aníbal não quis dizer, esqueceu-se, mas é a memória dele, eu percebo. E do que o Benfica Mas peticionou? eu vou O que o te explicar uma Benfica coisa. peticionou? Eu vou te explicar uma coisa. Não vires Eu vou a te mim explicar com o prego. Olha, O que o Benfica Aníbal, peticionou? o Porto foi 100% de caimento total, acabou, morreu. Estão mortos, acabou. É Estão como se mortos? estivessem aqui. Estão Percebes? mortos? Tu podes tentar Isso dar aulas querias de direito tu. aos teus amigos. A mim, Oh. dás 0. Quanto é que é o Bola, decaimento bola. do pedido do Portanto, Benfica? O Porto Mas fez o pedido. Mas o Porto morreu, é isso que estás a Claro que o perguntar. Porto, quando no processo o Benfica pede 17 milhões e o Porto faz um pedido a dizer eu quero uma indenização também. E sabes o que é que o juiz disse sobre isso? Não recebem um tostão. Foi 100% anulado. Ainda não 100%. transitou. 100%. Ó, nível. Sim. 100%. Mas quanto é o decaimento Só do para quem- Benfica? Só para quem nos está a ver. Quanto é o decaimento do perceber- Benfica? Perceber que... Deixa lá o decaimento. Ai, deixo. Que o que é importante é que o Porto pediu e recebeu 0. O Benfica pediu e recebeu 2 milhões. É mais do que 0. Portanto, Isso é verdade. Até aí estamos de acordo. Então, Agora, mas é mais do que agora, zero, pelo menos podes dizer pelo que menos- é uma terna vitória É uma do Benfica. terna. Mas é então uma vitória do Benfica. Vá, 10, pronto, 12, já temos uma terna vitória do Benfica. E depois, ó, João, 10% de depois há que vitória. dizer aqui outra coisa. É que alguns dos danos que aqui Olha, estão... o Jaime também não concorda nada com os meus truncados. Já lá vamos, já lá vamos. Não, mas isso é outra história, isso é outra história, João. João, isso é outra história. Se eles não tivessem de mão dada, a gente até se contava. De mão dada. Agora, vamos a factos. Estes anos de 2 milhões e tal, tivemos aqui o António Pragal Colasso nesta mesa também comigo, no estúdio, nesse dia, a explicar que esta é apenas uma parte dos danos que já estão definidos. Na verdade, por exemplo, o Porto, condenado neste caso por espionagem industrial, que é uma coisa gravíssima, gravíssima. Parece que foi o Porto que roubou os e, e-mails. portanto- É que eu acho e, portanto, piada. ó, Aníbal, é o Tudo que eu tribunal. ouço parece que Aníbal, foi é o juiz. o Porto. Tens de queixar ao juiz, não é Eu a não mim. estou a Tens de queixar, eu ao já juiz. disse, eu nem conheço a sentença. Espionagem Eu não li a industrial, sentença. Concorrência desleal, divulgação de elementos proibidos. Ou seja, João, sobre esta Aníbal, espionagem... deixa-me só dizer uma coisa, que é algo que nós vamos lançar aqui mais à frente, neste Bem a Risco. Sim. É que se calhar há aqui uma possibilidade, eu vou sublinhar, uma possibilidade Sim. Disto afetar desportivamente o Futebol Clube do Porto, Porto. por Claro. exemplo, ter tido acesso ao Militão através da informação Claro, que estava através da continuamente. informação, Mas mas já lá vamos. Agora, João, é preciso só para dizer- isto Então era preparando- conhecido Agora- desde que nasceu agora- a jogar ok. futebol. Agora, É só esquece para isto isso. preparando. Agora estamos com os 2 Esquece milhões, isso. 2 milhões e qualquer coisa Sim. que o Porto foi condenado. Relembro, sobre a espionagem industrial, os danos não estão ainda completamente definidos. E estes 800 mil euros, ou Não, mais de João, 800 e mil euros lembro, que o Benfica há gastou faturas na hora. em segurança, não é? Informática. Pelo que vi, Mas, parece uma enorme tanga. Parece-me uma tanga. Há isso. faturas na ordem dos 4,5 milhões que vão certamente entrar para estes danos. Certamente.
porque estão lá muito definidos. Acreditas nisso? Acredito. Olha, portanto, sabes que é a concorrência Chegamos aos 800 mil euros. Portanto, acho que a indenização vai ser muito maior. Mas, João, deixa-me só dizer isto para que isto fique claro. Isto para os disparados que o Aníbal disse para ali. O que é importante, é isto. O Devia ter respeito pela opinião das pessoas. O Porto foi condenado. E o juiz deu um sinal fortíssimo de que este tipo de comportamento não pode voltar a acontecer em Portugal. Eu já o tinha dito aqui. E se um tribunal não condenasse o Porto, depois de um ano a fazer tábua rasa do que é o segredo, do que é o direito à intimidade, à privacidade, João, hoje, em Portugal, deixava de haver segredo. Deixava, não existia mais. Eu espero que tenhas essa coerência quando for o processo-crime. Quanto ao processo-crime... Eu espero que tenhas essa coerência. Como espero que tenhas essa exigência. Eu deixei de falar, e portanto agora peço que tenhas esse respeito também. Então fala lá. Sobre o processo-crime, o Aníbal faz outra coisa extraordinária. Quer dizer, bom, agora, como temos aqui um tribunal de dizer que os e-mails são o que são... Servem como prova. Isso é um disparate absurdo. Como o Aníbal sabe, o processo civil e o processo crime têm regras completamente diferentes. Isso aí não sei se é um disparate. Desculpa lá, isso aí não sei se é um disparate. Não são realidades. Não sei se é um disparate. Porque já foi explicado há muito tempo que, inclusive, é a Polícia Judiciária, a forma como se chegou ao conhecimento dos e-mails está resolvido e pacífico. Não é assim. Portanto, o que o Aníbal Estás está a dizer agora enganado. como o juiz diz num parágrafo, que os e-mails são autênticos, para depois dizer que são truncados, o Aníbal diz... Não são truncados. 2 foram truncados. Então, e não é truncado? 2. E não é truncado? Obrigado. Já lá vamos aos e-mails truncados. Já lá vamos. E o juiz o que quer dizer é, eles relatam autenticamente conversas, mas foram manipulados. Não foram manipulados, foram truncados. Para o processo, é a mesma coisa. Não é diferente. Para o processo crime. Calma, só um segundo. Para o processo crime. Há aqui uma coisa que tu não estás ainda aqui a comentar. Atingir. Fruto do trabalho de investigação do PNRista e da CMTV do Correio da Manhã. Estes 800 mil euros que o Benfica gastou no reforço, não é, da segurança informática, há a possibilidade do Benfica vir a ser ressarcido destes 800 e tal mil euros? João, do Porto pagar esse dinheiro ao Benfica? Há aqui dois dados importantes. Nem pensar. Há aqui dois dados importantes. Eu falei disso aqui. Eu falei disso aqui. O Jaime e o Aníbal dizem que não. Enfim, mas também vão sempre dizer que não, os dois. Claro. Só tu é que dizes, só tu é que rezas. João, eu disse aqui, na altura, que o Benfica tinha feito um grande investimento na recuperação dos sistemas. Disse aqui também, na altura, que aquilo que tinha acontecido, o Benfica tinha garantido que nunca mais podia acontecer. E, por exemplo, os funcionários do Benfica, agora, tanto quanto sei, às vezes, várias vezes ao dia, têm que colocar uma password de acesso aos seus elementos. E a culpa é do Porto. Ou seja, o que mostra que houve aqui uma grande recuperação e um grande reforço. Agora, isso leva-nos para outra questão, que é quem é que teve acesso e quem é que entrou diretamente no conteúdo dos e-mails. O Rui Pinto está preso. Agora parece que vai continuar preso e que a Justiça assim decidiu. Portanto, há fortes indícios da prática de crime, mas não relacionado diretamente com os e-mails do Benfica. E, portanto, eu acho que, no fim desta novela toda, Porto, Benfica, etc., e-mails, há uma coisa que se vai ter que saber. E que cedo ou tarde o Porto... Repara, o Francisco J. Marques não tem querido explicar isso e voltou a não querer explicar no tribunal. Diz que lhe deixaram lá e que ficou lá tipo pacote. Vai haver um dia em que a investigação... E não pode ser verdade? Pode, eu também acredito que o Pai Natal existe. Vai haver um dia... Acho que é só em dezembro o Pai Natal. Para vocês está difícil, só cantam campeões. Não é para agora, você. Por isso está a ver que está difícil. Não é para você. Voltando à questão mais importante. Rui Pinto está preso. Cedo ou tarde, a investigação criminal, não o juiz civil, a investigação criminal vai ter de apurar quem acedeu aos e-mails do Benfica. E vai ter de apurar quem é que os levou ao Sr. Francisco J. Marques. E vai ter que apurar se há crime naqueles e-mails. Isso é verdade, isso é verdade. Ou não. Eu gosto de falar destes 800 mil euros. É que esqueces essa parte. Agora estás a estar para canto. Agora estás a estar para canto. Ele não gosta. Mas é que isto é que é o essencial. É o crime. Agora, atenção, só um segundo. Desculpem. Porque o Jaime ainda não falou sobre isto. E o que eu gostava de perguntar ao Jaime Mourão Ferreira é isto. Esta condenação para ti é uma derrota do Porto, uma derrota do Benfica ou uma vitória do Benfica a 10%? Quem é que perde e quem é que ganha nesta condenação? Obviamente que, havendo uma condenação, é uma derrota do Porto. Pronto. Seja ela qual for... Seja qual for a percentagem que nós atribuirmos a essa derrota. Não interessa, é uma derrota. É uma derrota do Porto. É uma derrota, por isso é que o Porto vai ter de recorrer. Isso é óbvio. Portanto, isto é só para calar ali aquele menino André que diz sempre que nós estamos de mão dada e não sei o quê. Ele até disse isso para te condicionar. Que ele sabe claro. Ele está sempre a tentar condicionar, mas para mim passa ao lado, porque eu já defini aqui o que é isenção. A isenção é, e eu repito, é ser-se detestado por uns, odiado por outros e condenado por quase todos. Essa frase é bonita. Não, mas é isto, a isenção é isto. E, portanto, daqui não saio e, como se costuma dizer, daqui ninguém me tira. Desta isenção ninguém me tira. Mas esta condenação é uma derrota do Porto, ponto.
Claro. É, obviamente, seja qual for a porcentagem que nós atribuirmos a essa derrota, por isso é que o Porto vai ter de recorrer. E tu que porcentagem atribuis? Não, 100%, a porcentagem cumprida, a porcentagem atribuída pelo Aníbal é matemática. E atenção, meus senhores, que agora há mais uma informação relevante, fruto do trabalho de investigação dos jornalistas do Correio da Manhã e da CMTV. O Porto teve acesso a informações confidenciais sobre os treinos de Bruno Lage do Benfica. Esta é uma informação que está na sentença que condenou o Porto no processo cível dos e-mails. Entre os ficheiros apreendidos estavam documentos com metodologias avançadas para sessões de treino e que foram elaboradas pelo atual técnico principal do Benfica e ainda por Chalana e Pedro Valido, que em 2010, 2011 e 2011, 2012, na época 2010, 2011 e na época 2011, 2012, trabalharam com Bruno Lage na formação dos encarnados. E isto, André, pode configurar aqui um caso de concorrência desleal? E o Tribunal diz claramente, aliás, o Tribunal toca muito desta tónica na concorrência desleal, precisamente. E eu volto a sublinhar que é precisamente no âmbito da espionagem industrial, da espionagem de métodos... É concorrência ou é espionagem? São duas coisas diferentes. Pois é que são os dois, provavelmente. Provavelmente são os dois. Então, concorrência e espionagem. Mas a espionagem... O Porto foi tirar alguma coisa? Neste âmbito... Foi espiar alguma coisa? Ah, não foi? Se tens acesso a uma informação que é confidencial... Claro, se entregassem ao Benfica. Se entregassem ao Benfica. O Benfica entregava às autoridades que era o que vocês deviam ter feito. Que era o que vocês deviam ter feito. E fizeram. Eles passaram um ano... E fizeram. Quanto tempo depois? E fizeram. Quando entenderam. Quando entenderam. Vamos falar da concorrência. Sabes o que é concorrência desleal? André. O Tribunal deixa muito claro que houve concorrência desleal, porque fala de dois concorrentes. Sabes o que é concorrência desleal? Não, vais-me explicar. Eu estou há anos a explicar. Mas tu é que vais explicar. Eu vou-te explicar. Estavas aqui a tentar dar uma tanga aos telespectadores que o Benfica pediu isto e o Porto pediu isto e ficou com 0. E estavas a falar de uma vitória. Estou a falar de concorrência desleal. Sabes o que é concorrência desleal? Tens que ser sério. Qual é o pressuposto? Tens que ser sério. Eu sou mais que sério. Não és. Eu não sou Pinóquio. Lamento dizer isto, mas não é sério. João, concorrência desleal e espionagem industrial. Aliás, o Tribunal deixa muito claro que o Futebol Clube do Porto, sendo o rival direto do Benfica, usou meios de concorrência que desrespeitaram a livre concorrência, a boa-fé... Quais? Já lá vamos. A boa-fé, a própria lealdade. O Tribunal chega a falar no princípio da lealdade que deve existir entre competidores. O Aníbal disse que não deve ter lido, esqueceu-se. Eu não li a sentença. Aníbal, então não vens para aqui falar, se não leste. Estás aqui a fazer o quê? Estou a falar em abstrato. Estás a perceber que é inspiração divina. Andrézito, devias saber que eu sou advogado. Não li a sentença, que é para não comentar. Não, mas é que há uma coisa que eu li. Foi o Código de Propriedade Industrial. O Tribunal deixou isso aí que é concorrência desleal ao contrário de ti. E deixou claro também que o Futebol Clube do Porto não deveria nunca, ter usado aqueles elementos como utilizou. Acho que isso fica claríssimo. Quais elementos? Os elementos dos e-mails não deveria ter usado como utilizou. Chega a chamar-lhe voyeurismo, curiosidade pública, que era o que eu já tinha dito há muito tempo, mas parece que só o Aníbal é que não percebia. Dizia, não, tem tudo interesse público. E deixou... Não, espera aí, Jaime, só terminar. Sim, mas é que há uma coisa que tu dizes... Só terminar isto. E é precisamente que não no colhe, âmbito... Está bem, Jaime, não concordas, mas... Mas vá, conclui, que é para passarmos já ao Jaime. É precisamente neste âmbito da espionagem industrial que há duas faturas, na ordem dos 4,5 milhões de euros, no processo, que provavelmente o Porto vai ter que pagar. Portanto, é muito provável que estes 2 milhões, quando liquidados todos os valores, e o António Paragal Colasso já explicou isso, que é muito mais sério que o Aníbal. Sim, mas tem que provar o dano. Por isso é que ainda não está liquidado. Por isso é que não está liquidado. Não conseguiu prová-lo. Por isso é que ainda não está liquidado. Sabe o que é isso? Não sabe? Está uma parte para a liquidação de sentença. Isto vai levar a que o Porto, muito provavelmente, ainda venha a pagar à volta dos 6 ou 7 ou 8 milhões de euros. E não também ia pagar 17. Tu dias aqui que ia receber 17. Mas é como digo, João, mais ou menos. Alerta, pé em risco. Completamente. André Ventura admite que Porto possa vir a pagar 6, 7 ou 8 milhões de euros. Porque há lá duas faturas que provavelmente vão ter que ser liquidadas se conseguir fazer essa demonstração. Último ponto. Agora tiveste bem. Se conseguir fazer essa demonstração. Para mim, digo-te sinceramente, eu acho que o Benfica deve recorrer desta sentença. Acho que o Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral já o deu a entender entre linhas que vai recorrer. Mas mais importante, João, para mim, nem é a questão dos 7 milhões, 10 ou 15. A questão é que se o Porto não fosse condenado nesta sentença por isto que fez, o país hoje estava um caos. Era a selva total. Cada um divulgava o que queria. Eu pegava aqui e divulgava as tuas mensagens e dizia, João, está aqui, isto é muito... O Jaime pegava, divulgava as minhas, o Aníbal... Interesse público. Acabava, tudo era interesse público. E mas porquê é que as mensagens do João Ferreira são interesse público? Porque ele é apresentador de televisão, portanto é interesse público. E estava aqui tu a pagares a bruxa ou não pagares a bruxa. Mas olha, leste a parte que diz que há e-mails de interesse público? Claro, por isso é que eu te estava a dizer. Leste essa afinal, parte? tu leste.
Não li. Ele leu nos jornais. Ele leu no Correio da Manhã. Queres que faça um Vieste desenho? aqui e disseste Só assim, faça eu não li a sentença. Eu não li a Então pronto, sentença. então eu estou a dizer que Estou li. a perguntar-te Eu a estou a ti, dizer que estou já a vi, comentar já li. o que é que foi divulgado. certo. O que é que foi divulgado? noticiado. Jaime Mourão Ferreira. Voyeurismo. Há uma coisa que o André disse. Há aqui concorrência desleal ou não? Não, quer dizer, Não há. concorrência Espionagem. concorrência desleal e espionagem. É provável que haja, a confirmar-se Tem que haver. aquelas questões Qual é o pressuposto da da metodologia concorrência, do André? treino. Deixem falar o Jaime, deixem falar o Jaime. Sem dúvida que é um aspecto pertinente. Mas não era relativamente a isso que eu estava... Não, eu estava-me a referir a um outro aspecto. Porque o André disse aqui, quando foi interpelado pelo Aníbal, que o Benfica entregava os e-mails às autoridades. Claro. Ora, Um caso hipotético, não é? num caso hipotético, ou seja, Ele o tem essa André gosta convicção. muito de fazer futurologia Não, foi relativamente às o Aníbal coisas. perguntou o que é que E é o sempre Benfica muito faria. correto relativamente à posição a tomar pelos outros, quando são os outros. Agora, aquilo que se passa, efetivamente, é que nós vemos qual é o clube que está debaixo de fogo permanentemente. São os três. São os três. Não Benfica. quero. Estás a comparar, estás a querer comparar. Então, mas qual é o clube? Qual é que é o clube para ti que está debaixo de fogo? Obviamente é o Benfica. Mas que nem o Já viste a julgamento quantidade de foi. casos e a quantidade de buscas que foram feitas ao Estado da Luz. Obviamente que se o Benfica tivesse agido sempre corretamente, nenhuma busca teria sido efetuada, Não há fumo sem fogo, é isso que queres dizer? nenhum processo teria não havia sido... buscas. As teria buscas sido- significa teria que o sido Benfica feito. agiu mal. Teria sido já, mas a busca é um meio de espionagem. recolha Consequentemente, de esta futurologia do André a dizer que aquilo que o Porto deveria ter feito era entregar os Mas tu e-mails não achas que era o que às o Porto devia ter autoridades, feito, ó Jaime? porque era isso que o Benfica Jaime, faria. mas tu não achas que era o que o Porto devia ter feito? Levanta-me as maiores Mas tu não reservas achas e que as era o que o maiores Porto... dúvidas. Jaime, mas tu não achas que era o que o Porto devia ter feito? Em vez de passar um ano a difamar o Benfica na televisão? A difamar? Estou-te a O que é que perguntar. disse que era mentira? Estou-te a perguntar. O que é que disse que era mentira? Já lá vamos. Eu não sei se o Porto deveria ter entregue aquelas Ah, não? coisas. Então ficava com aquilo para eles? Por que não? Então aquilo é crime, Jaime. Por que não? Se o É Porto crime achava- o quê? se o Porto achava... O que é crime? Primeiro, O que é crime? primeiro sabia que... Olha, aquilo os foi- e-mails, afinal de contas, são Jaime, verdadeiros. Primeiro sabia que e, portanto, alguém... em Jaime, princípio, desculpa lá. está Primeiro configurado ali sabiam uma série que de alguém crimes. os tinha roubado ao Benfica, não é? Logo aí há um crime. E depois, se o que viram ali foi corrupção... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não são as duas. Não Uma sabe, coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jaime, já disseste isso. Diz sempre uma vez isso no... Jaime, desculpa. Não digo agora já sempre, disseste não, duas. mas ele está a misturar as coisas. Jaime, tu vês e-mails que podem indiciar crimes. Não os levas à Polícia Judiciária e às autoridades Podem judiciais. iniciar crimes porquê? O João J. Marques é que disse que era corrupção, que era manipulação desportiva, Claro. tráfico de influência. E levar. Então Era o fica- polvo, era o então, polvo. Era o polvo encarnado. Até escreveu um livro. E o Benfica Não, desculpa, Jaime, mas entregaria só o isso às Benfica agora. autoridades. Estou-te a perguntar o Mas foi o que Porto. tu disseste, Jaime, estou-te a André. perguntar o Era Porto. relativamente O que é a que- isso que eu diz-me, estava o que é que o Porto devia fazer? a intervir. Mas responde-me a isto, o que é que A o Porto... minha intervenção o que é que o era Porto nesse devia fazer? sentido, Mas eu André. estou a fazer uma pergunta. Ou seja, Jaime, o Benfica, o o que é que te devia garante a fazer? ti? O que é que te O que é que garante o a Porto- ti que o Benfica iria fazer Jaime, isso? mas o que é que o Porto devia O que é fazer? É o te que eu estou garante a ti que perguntar. o Benfica iria fazer isso? Quando tudo aponta em sentido contrário. Portanto, se não queres não há responder sobre aqui, o Porto, eu compreendo. não há Agora, aqui eu estou-te a fazer uma virgens pergunta. ofendidas. Jaime, eu estou-te a fazer Não uma há aqui pergunta. virgens ofendidas. explicar fazer uma aquilo que pergunta. Atenção. Estou-te a fazer uma pergunta direta. O que é que o Vamos Porto devia explicar. fazer? Jaime, o que é que o Porto devia fazer? És capaz de responder Jaime, aos responde esta telespectadores? pergunta do Ou não? Aníbal. Caso queira. Ou gostas tanto do Porto, nem és capaz de responder Eu isso. fui o primeiro a Estou-te a dizer, perguntar. o primeiro e o único a dizer aqui que nós estávamos perante Não, mas um aqui o ponto dilema. é para ti, é concorrência desleal ou não? Jaime, Pode espionagem. ser ou não pode ser. Isto está tudo no início, Mas o que é que tu João. achas? Não, não é? Pode ser, efetivamente, a confirmar-se que Pode ser, pronto, eles acederam. ok. Pode ser. Pode explicar o que é que passa Se a aconteceu? palavra. se confirmar que eles acederam, efetivamente, a metodologia de treino utilizada pelo Bruno Lage, que é o atual treinador do Benfica. Já está na sentença, e obviamente, já, está na obviamente, sentença. isso é preocupante. Isto nós estamos a dizer está na Isso é sentença. preocupante. Está na Tudo bem, sentença, mas há já. coisas que estão na sentença com as quais nós concordamos. Nós tu não como concordas cidadãos com a livres, sentença. podemos concordar e podemos discordar. Claro, Eu, por exemplo, eu pessoalmente discordo relativamente à interpretação que foi feita no que diz respeito à truncagem daquele e-mail. Absolutamente. Daquele e-mail que eu estou... Então, como assim? eu Como digo, assim? que eu digo muitas vezes. Mas para ti, a parte que foi truncada não altera o sentido da... Para mim, pessoalmente, Sim. não, Não. até pode reforçar. Já vamos- Embora Já eu vamos acho, ter tempo para olhar eu para acho isso com todo o detalhe. que o Francisco J. Marques não deveria ter omitido aquilo. Agora, eu acho que ele fez uma leitura um bocadinho enviosada. Mas vamos olhar, leitura é vamos cristalina. olhar para essa questão dos meios truncados. Então vamos O Tribunal deu como provado que o Futebol Clube do Porto truncou 2 e-mails do Benfica. Um deles é, eu diria, o e-mail mais mediático de Portugal dos últimos tempos e mais criticado também pelos rivais, pelo Porto e pelo Sporting, particularmente. Fala em padres e em missas. Ora, o Tribunal considerou que os Dragões adulteraram
o sentido da mensagem. Dizem os grandes sábios dos painéis que algo está a mudar. O Porto já não manda, mas ainda não compreendem onde está o poder. Hoje, quem nos prejudicar sabe que é punido. E este espaço foi conquistado com muito trabalho do Primeiro-Ministro. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos. Temos é de rezar e cantar bem. Em junho de 2017, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto denunciava um alegado esquema de corrupção de árbitros para favorecer o Benfica. Em causa está uma troca de e-mails entre o antigo árbitro Adão Mendes e o ex-diretor de conteúdos da Benfica TV, Pedro Guerra, a 28 de janeiro de 2014. O Futebol Clube do Porto foi acusado de truncar os e-mails do Benfica. Neste exemplo, Francisco J. Marques omitiu uma das frases, que dizia que o poder está no trabalho, dia a dia, na busca da verdade e da seriedade, e isso faz a diferença. O corte e costura dos portistas foi alvo de reparo. O Tribunal Cível do Porto considera que, neste caso, esta omissão adulterou o sentido da mensagem. No caso dos e-mails trocados entre Adão Mendes e Pedro Guerra, os réus truncaram deliberadamente uma expressão que deturpa o sentido da missiva que divulgaram. E mais? Note-se que, neste caso, a omissão nitidamente dolosa, cirúrgica e inteligente desvirtua totalmente o sentido dessa comunicação. Essa deturpação seletiva do texto é pior do que uma mentira, pois essa é facilmente posta em causa. A deturpação é bem mais difícil de detectar e nunca porá em causa a primeira impressão já criada. O juiz do Tribunal Cível do Porto afirma que os réus fazem construções, extrapolações e, em alguns casos, truncagens que transcendem o teor literal desses elementos. Em causa estão 2 e-mails truncados e este é um deles. O tribunal condena os réus a pagarem 240 mil euros por esses 2 e-mails. O magistrado não tem dúvidas, em causa estão atos desleais. Benfica e Futebol Clube do Porto são rivais, dentro e fora das 4 linhas. Para este tribunal ficou provado que existiu concorrência desleal. Parece-nos seguro que, se uma SAD desportiva usa os seus meios de comunicação, tem de agir de forma no mínimo idêntica à de uma empresa televisiva, cumprindo deveres básicos. Os réus, pelos vistos, pretendem efetuar uma concorrência desleal às empresas jornalísticas, considerando que lhes deve ser exigido menos do que a estas em termos de regras de conduta. Esta é a troca de e-mails mais emblemática de todas. Através de um paralelismo religioso, o diretor de comunicação dos portistas diz que Adão Mendes fala dos árbitros e dos jogos e que o primeiro-ministro é Luís Filipe Vieira, presidente das Águias. Já vamos ouvir a reação dos comentadores a esta questão dos e-mails truncados. Para já, passo de imediato a palavra à jornalista Mariana Bel, que está na redação do Correio da Manhã da CMTV. Mariana, boa noite. Vamos às últimas novidades do mercado de transferências. Boa noite. Boa noite, João. E começamos com Jonas, que poderá estar mais perto de terminar a carreira. Em causa estão os crónicos problemas nas costas que têm afetado o avançado do Benfica. A imprensa brasileira revela hoje que o jogador de 35 anos já terá mesmo comunicado a decisão de deixar os relevados a familiares e amigos. Jonas soma 5 épocas ao serviço do Clube da Luz, a última das quais ficou marcada por várias lesões. Ainda assim, ajudou o Benfica a conquistar o título nacional com 11 golos marcados no campeonato. E a venda de João Félix vai ser acertada até ao final da semana. Ao que o Jornal Record apurou, o processo foi hoje reatado depois da pausa para os trabalhos da Seleção Nacional. Luís Filipe Vieira já assumiu perante os sócios benfiquistas que estão esgotados todos os recursos para segurar Félix. Recorde-se que o presidente encarnado chegou a oferecer um aumento de ordenado do jovem para os 3,5 milhões de euros.
No entanto, o Manchester City, por exemplo, já colocou em cima da mesa 6 milhões de euros líquidos por ano, num contrato para 5 temporadas. Manchester United e Real Madrid também estão na corrida. O Real Madrid quer incluir Rúben Dias no negócio de Raúl de Tomás com o Benfica. De acordo com o diário espanhol Sport, o emblema merengue terá pedido a inclusão do jovem de 22 anos no negócio. No entanto, o Real teria de pagar uma verba considerável às Águias. Verba essa ainda por decidir, uma vez que o valor de Rúben Dias é superior ao de Raúl de Tomás. Rúben Dias tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O central do Benfica chamou ainda mais a atenção nos últimos dias. Foi titular nos 2 jogos da seleção na Liga das Nações e considerado o melhor jogador da final. E apesar do interesse de Jorge Jesus, Jardel não quer jogar no Flamengo. O clube do técnico português já terá mesmo iniciado contactos com o Benfica, que estaria disposto a vender o capitão por um valor a rondar os 10 milhões de euros. No entanto, o central, de 33 anos, prefere continuar na Luz ou esperar por propostas de outros clubes. Quanto a Jota, só aceita renovar se for aumentado. Na Assembleia Geral da semana passada, o próprio Luís Filipe Vieira confessou que o Benfica quis renovar o contrato do avançado, mas não foi possível. Jota tem uma cláusula de 30 milhões de euros e os encarnados querem aumentar para 60, sem mexer no ordenado. No entanto, o jovem só aceita aumentar a cláusula se isso significar também um aumento salarial. As partes ainda não chegaram a acordo. Já Slimani vê com bons olhos um eventual regresso ao Sporting e prefere o clube de Alvalade ao Benfica. O Sporting não tenciona chegar aos 10 milhões de euros exigidos pelo Leicester e tenta garantir o avançado argelino por empréstimo. A vontade de Slimani em regressar a Alvalade é uma vantagem para os leões, que acreditam que conseguem garantir o jogador, mesmo que o Benfica faça uma proposta semelhante. Os encarnados que estão à procura de avançados para reforçar o plantel, o argelino agrada a Bruno Lage. No entanto, a transferência adivinha-se difícil para o Benfica, porque Slimani prefere jogar pelos leões. Essa intenção que foi confirmada por Adrian. O jogador admitiu numa entrevista que a vontade de Slimani é regressar ao Sporting, clube onde marcou 111 golos em 3 épocas. E se ficar em Alvalade, Bruno Fernandes vai passar a ser o jogador mais bem pago do plantel, com um salário de 5 milhões de euros brutos por época, ou seja, 2 milhões e meio líquidos. É mais do dobro do que recebe atualmente o capitão do Sporting, superando mesmo Bas Dost, até aqui o mais bem pago do plantel. Frederico Varandas está disposto a fazer um esforço para manter Bruno Fernandes, mas o médio já confessou que tem o desejo de sair para um campeonato mais competitivo, como, por exemplo, o inglês. O Manchester City esteve interessado no internacional português, mas desistiu do negócio. Neste momento, o Tottenham lidera a corrida por Bruno Fernandes. E o Futebol Clube do Porto está interessado em Zé Luís, ponta de lança do Spartak Moscovo. Os dragões vão avançar com uma proposta de 10 milhões. A notícia foi divulgada pelo agente Paulo Teixeira no Twitter, uma informação que o jornal Record confirmou junto de fonte próxima do processo. Zé Luís, avançado de 28 anos, foi indicado à SAD pelo próprio Sérgio Conceição, que conhece o cabo-verdiano desde os tempos em que o orientou no Sporting Braga na temporada de 2011-2013. A resposta do Spartak Moscovo deverá chegar ao Dragão durante esta semana. Na última temporada, Zé Luís marcou 14 golos em 36 jogos. E, João, estão conferidas as movimentações de mercado. Vamos continuar com o pé em riste. E a qualquer momento, Mariana, assim que se justifique, voltaremos a estabelecer contacto com a redação do Correio da Manhã e da CMTV para as últimas do mercado de transferências. André Ventura, Jonas, vai arrumar as botas? Em princípio, penso que essa é a indicação neste momento mais forte. Ou seja, Jonas... Deixa-me só interromper o teu raciocínio, André, para dizer uma coisa aos nossos telespectadores. Daqui a pouco vamos ter Jorge Jesus em exclusivo no Pé em Riste. Daqui a pouco, Jesus em exclusivo neste Pé em Riste. Jesus que hoje foi apresentado oficialmente no Flamengo, deu uma conferência de imprensa. Daqui a pouco, Jesus em exclusivo neste Pé em Riste. Segue, André, desculpa. E é ali que eu gosto de o ver, no Flamengo. Acho que as indicações que temos são essas, de que Jonas, de facto, pode estar de saída.
Ele quereria ainda, eventualmente, mais uma época, no sentido de... Era esse o seu desejo. Reconhece, penso, o próprio jogador, que as condições físicas não são já as melhores. Penso que em cima da mesa também pode estar uma eventual oferta ou possibilidade de ficar no Benfica. Mas confirmas ou não que Jonas vai arrumar as botas? Não tenho 100%, mas diria que 90%, Tudo indica, 85%. Diria que sim. E diria também... quando é que esse anúncio vai ser feito? Provavelmente ainda este defeso, certamente, e diria também que pode haver uma hipótese de tal como o Luizão vir a integrar os quadros do Benfica, e acho que isso é uma hipótese que está em cima da mesa. Na equipa técnica? Na equipa técnica. Não digo já a um nível nem de treinador, nem de adjunto principal, mas eventualmente no grupo Benfica de ter um papel importante em termos técnicos. Alerta André Ventura, neste Penristo. Jonas poderá vir a integrar a equipa técnica do Benfica. É isto? Acho que sim. Acho que pode haver essa hipótese e acho que... Não estou a dizer que venha a ser o treinador, nem que venha a ser o principal adjunto, mas acho que pode fazer um caminho agora no Benfica. Jonas tem... Acho que Jonas, ele próprio teve ofertas, uma delas há 2 anos, eu disse aqui também no Penristo, nomeadamente da China, milionárias verdadeiramente. Jonas recusou, não só pela família... É verdade, os chineses queriam e pagavam muito. Pagavam muito ao Jonas. O Jonas Aliás, quis até houve ficar, uma zenga com os chineses e com o Benfica por causa de Jonas. E o Jonas sempre quis ficar no Benfica. A família dele também queria ficar em Portugal na altura, mas Jonas, sobretudo, tinha esta ligação ao Benfica. Luís Filipe Vieira reconhece essa... Posso, aliás, dizer aqui uma coisa que eu acho que também não é inconfidência nenhuma. Quando houve a questão do Ferreira... Exclusivo Penristo. Lembrei-me disto e tenho essa informação. Quando foi a questão do Ferreira, ter sido divulgado o salário do Ferreira, houve pressão significativa sobre Luís Filipe Vieira para não aumentar Jonas, para no sentido dava a ideia que estava a ceder a uma chantagem. Agora, como o outro ganha tanto, ele também tem que ganhar tanto. E houve pressão. Mas Luís Filipe Vieira tem também uma ligação muito forte com Jonas e quis dar esse sinal, mesmo contra algumas pessoas próximas. E por isso, eu diria que está aberto o caminho para que Jonas, saindo este ano, no próximo, eventualmente, possa ter um papel na equipa técnica do Benfica. Eu, pessoalmente, gostava que assim fosse. E porquê é que é no Flamengo que gostas de ver o Jesus, como disseste há bocado? Porque não gostava de ver no Benfica, é só por isso. E houve um momento que senti... Cospes no prato que comeste. Estava ali sentado onde está o Aníbal agora, e houve uma noite que eu senti verdadeiramente... Teve quase. Porque senti que o contrato do Jesus na Arábia estava a acabar, Rui Vitória estava com o pé fora do Benfica, eu já sabia que ele estava com o pé fora do Benfica. Luís Filipe queria Jesus? Isso. Eu ainda hoje não acredito, nem quero acreditar, mas isso é público e notório, é outra questão. Toda a gente sabe, só tu é que fazes conta que não sabe. E eu fiz o que sempre fiz. Mas devias ser agradecido ao Jesus, André. Independentemente. Mas devias ser agradecido. E sou muito, não tem a ver com o querê-lo de novo. Independentemente da proximidade ou maior distância com o Luís Filipe Vieira, de manter a minha isenção e dizer o Luís Filipe Vieira pode querer, eu acho que Jesus para o Benfica era um elemento que não era a melhor solução. Sim, senhor. E Jesus vai estar em exclusivo daqui a pouco no Penristo. Agora, vamos voltar aos e-mails truncados. Vamos aí. Isso é que interessa. E neste capítulo, os meus amigos compreenderão, eu tenho que passar a palavra primeiro ao Jaime, acho que porque ao longo desta temporada ele tem repetiu até a exaustão repetiu o meu pedido. Um e-mail truncado. O e-mail truncado. Um e-mail truncado. Ele não, o truncado não. É verdadeira. O truncado não, ele só repetiu aquilo que se sabia. Porque ele não está lá sabia. escrito. Está lá escrito. Já não podia saber do que é o mais significativo. A pergunta que eu te quero fazer agora é se tu queres reformular esse e-mail, colocando já a parte que foi truncada. Não, João. Não? Não, João. Então, mas posso-te pedir para... Podes, claro. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos. Temos é de rezar e cantar bem. Sim, senhor. Assim rezava, mas isso é a parte final. Assim rezava o dito no e-mail. Isso é só a parte final. Exatamente. É o que está ali. Agora, vamos fazer aqui... a parte que foi retirada, que é esta. O poder está no trabalho do dia-a-dia, na busca da verdade e da serenidade. Isso faz a diferença. O poder está no trabalho do dia-a-dia. Tu achas que isto não altera o sentido global do mail? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Achas que não altera o sentido global do mail? Pessoalmente, eu acho que não, porque todas as conjecturas podem ser feitas e eu admito todas as interpretações. Agora, Jaime, desculpa. Não, João, isto é muito importante. Espera. Não, espera. Vamos reler os dois mails. Sim. O mail que foi divulgado pelo Francisco J. Marques. Exato. E o mail... total. Mas olha que é extenso. O mail na íntegra. Olha que é extenso. Eu leio isto muito depressa e com esta colocação de voz isto vai ser uma coisa... Bem, fantástico. E-mail truncado. Os grandes sábios dos painéis sabem que algo está a mudar. O Porto já não manda, mas ainda não compreendem onde está o poder. Hoje, quem nos prejudicar sabe que é punido e este espaço foi conquistado com muito trabalho do Primeiro-Ministro.
vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos. Temos é de rezar e cantar bem. Este é o e-mail divulgado pelo Porto Canal, por Francisco J. Marques. É o e-mail truncado. Agora vamos ver o e-mail na íntegra. Okay. O e-mail é verdadeiro, mas há uma parte que foi truncada. E na íntegra diz isto. Os grandes sábios dos painéis sabem que algo está a mudar, o Porto já não manda, mas ainda não compreendem onde está o poder. Até aqui tudo bem. Depois aparece a parte que está ali a vermelho, que foi truncada. O poder, ainda não compreende onde está o poder. O poder está no trabalho do dia-a-dia, na busca da verdade e da seriedade. E isso faz a diferença. E esta parte foi omitida na divulgação que o Porto fez no Porto Canal. Divulgação feita pelo Francisco J. Marques. E depois prossegue, igual ao outro. Hoje quer nos prejudicar, sabe que é punido e este espaço foi conquistado com muito trabalho do Primeiro-Ministro. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos. Temos é de rezar e cantar bem. Agora aquilo que eu pergunto é, esta parte que foi truncada que está ali a vermelho, o poder está no trabalho do dia-a-dia, não é? Na busca da verdade e da seriedade. Isso faz a diferença. E isto não faz a diferença na mensagem global deste e-mail para ti? Eu acho que não. Eu acho que não, João. Não. Porquê? Porquê? Aliás, acho que foi muito bem escolhida a cor vermelha. Sim. Porque isto pode ser na ótica do Ainda Benfica. É pior para ti, na tua opinião. Não digo, mas pode ser, é uma conjetura, é uma especulação, é uma interpretação do que lá está escrito. Ou seja, o trabalho do dia-a-dia na ótica do Benfica, na ótica do tal Primeiro-Ministro. E a seriedade. Do tal Primeiro-Ministro. E a seriedade. É tudo igual, é tudo igual a ser. A verdade é igual também. A verdade. Deixem-me só. A verdade pode ter muitas cores. Deixem-me só recordar-vos o que é que o juiz disse sobre isto. Exatamente. E o juiz disse assim: no caso dos e-mails trocados entre Adão Mendes e Paulo Guerra, os réus, o Porto, truncaram deliberadamente uma expressão que deturpa o sentido da missiva que divulgaram. Truncaram deliberadamente quer dizer de propósito, uma expressão que deturpa o sentido da missiva que divulgaram. Isto é a conclusão do juiz, está na sentença. Mas está na sentença também. Note-se que, neste caso, a omissão nitidamente dolosa, cirúrgica e inteligente desvirtua totalmente o sentido dessa comunicação. Isto é o juiz que diz. Sim. Esta deturpação seletiva do texto é pior do que uma mentira. É pior do que uma mentira, pois essa é facilmente posta em causa. A deturpação é bem mais difícil de detectar e nunca porá em causa a primeira impressão já criada. Isto foi o que o juiz colocou na sentença. Qual é a tua opinião? É que esta frase que está aqui trocada a vermelho não altera em nada o sentido? Não interessa. Eu acho que não. Porquê? Exatamente por aquilo que eu estava a dizer. Ou então, seja, desculpa que eu interrompi. Já te passo a palavra também. O tal trabalho do dia-a-dia, que era feito cirurgicamente pelo Primeiro-Ministro e aturadamente pelo tal Primeiro-Ministro, que hoje em dia não deve levantar dúvidas a ninguém que se trata do Presidente do Benfica, julgo eu, pode condicionar as coisas ao ponto de fazer com que os padres que escolhemos e ordenamos vão estar nas missas que nós celebramos. Então, temos é de rezar e cantar então, bem. Mas esta parte que diz, o trabalho do dia-a-dia na busca da verdade e da seriedade... Está tudo ligado. Isto para ti... Está tudo ligado. Não é aqui algo eu lembro-te de uma coisa fundamental. O sentido desta frase. Eu lembro-te de uma coisa fundamental. Na busca da verdade e da seriedade. João, se me dás licença. Sim, claro. Eu lembro-te de uma coisa fundamental, que era uma frase que dizia o Voltaire, que dizia, as palavras têm uma inclinação. Pois e aqui tem, na minha leitura, na minha interpretação, na minha interpretação, têm uma inclinação clara. O juiz que eu respeito, cuja interpretação eu respeito. Mas é uma inclinação para quê? Para o polvo. Ele entendeu essa inclinação de uma outra forma. Eu acho que era completamente escusado. Entendeu mal, se enganou. O juiz teve mal. Não concordas com o juiz? É um direito? Eu acho que o juiz teve uma interpretação diferente daquela que eu teria neste caso. Não há dúvida nenhuma. Portanto, para ti, esta frase que foi truncada não altera em nada o sentido global desta troca de mails? O trabalho do dia-a-dia feito aturadamente pelo Primeiro-Ministro, obviamente que conduziria à escolha dos padres que a tua opinião está clara. Que ordenam nas missas que celebram. João, independentemente de qualquer outra opinião,
toda a gente sabe ler e sabe interpretar português. E o juiz também. Incluindo o juiz. Incluindo o juiz. Há palavras que alteram um sentido, nomeadamente colocares ou retirares um não antes de uma frase. Ora bem. Estamos todos de acordo. Sim. Agora, nós estamos ali a falar de frases perfeitamente autónomas. E eu vou-te explicar isto de uma forma simples. Se eu fizer um crime por escrito, nomeadamente um crime de ameaça, em que eu escreva, eu um dia destes, quando apanhar o Andrézito a jeito, vou-lhe dar na cabeça e vou-lhe dar com o martelo e vou matá-lo, isto é um crime de ameaça. Sim. Mas se eu puser, antes disso, eu sou um indivíduo cumpridor da lei. Eu acho que a lei tem que se cumprir. Eu acho que ninguém tem que fazer crimes. Mas, quando eu apanhar o André a jeito, vou-lhe dar com o martelo na cabeça. O crime de ameaça está lá. O que me interessa é eu dizer que sou bom rapaz. O que me interessa é eu apelar à justiça, à verdade. E na tua opinião, é exatamente isso que está em causa aqui neste momento. Claro. Nós estamos a falar de frases completamente distintas. Corrupção na arbitragem. Completamente distintas. A minha interpretação é essa. Inicia, este mail é verdadeiro, e outra coisa quero dizer. Mas faz algum sentido dizer que o J. Marques quer retirar uma frase que o Benfica tem direito contraditório, que o Benfica tem o e-mail todo, em qualquer momento vai mostrar o e-mail. Sim. As pessoas são Mas agora deixa-me lá perguntar-te a seguinte questão. Porquê é que achas que o Francisco J. Marques retirou esta frase? Por uma questão muito simples. É tempo. É, exatamente. Tu acreditas nisso? É a nossa necessidade de fazer televisão. Nisso? Tu, quando fazes uma manchete, o que é que colocas? Colocas uma parte. Claro. E depois há muita situação. Até não é? Tu tiras uma parte, que seja um chavão, tu, quanta gente compra o jornal com a primeira página e chega lá dentro. São realidade. Tenho a convicção profunda que o Francisco J. Marques, no programa em causa do Porto Canal, tinha todo o tempo do mundo. Não tem todo o tempo do mundo. Não. Tem tempo. Eu dou-te já um exemplo. Mas ele podia. Dou-te já um exemplo que contraria essa interpretação. Mas ele quis dar ênfase àquilo que era importante. Dás-me um exemplo que contraria. Dou-te já um exemplo. Força. Quase semanalmente, os árbitros prejudicam muitas vezes seriamente o Sporting. E sabem perfeitamente que não serão jamais punidos. Mas por que razão? Então, hoje quem nos prejudicar... O que tem a ver com o facto do Francisco J. Marques ter trocado esta parte? Hoje quem nos prejudicar, está lá no e-mail, hoje, exatamente a seguir à parte que é omitida, hoje quem nos prejudicar sabe que será punido. Ora, o Sporting sabe que, se for prejudicado, eles não serão punidos. Ao nível, para ti, o Francisco J. Marques não sai mal nesta fotografia, ao ter truncado este e outro. Eu acho que não, por dois motivos. Em primeiro lugar, tirar aquela frase. Agora, uma coisa não deturpou o sentido. Não, é que adulterar ou deturpar é uma coisa diferente de tirar uma parte. O crime está lá e o crime vai ter que ser julgado. Tal e qual, o crime de corrupção. Tal e qual, como o e-mail que foi publicado pelo Expresso, há um e-mail publicado pelo Expresso em que diz claramente, em que Luís Filipe Vieira manda um recado a alguém a dizer assim, vamos baixar a nota deste árbitro. Ele baixou. Eu vou recordar mais uma vez o que disse o juiz. No caso dos e-mails trocados entre Adão Mendes e Paulo Guerra, os réus truncaram deliberadamente uma expressão que deturpa o sentido da missiva que divulgaram. Claro. Note-se que, neste caso, a omissão nitidamente dolosa, cirúrgica e inteligente desvirtua totalmente o sentido dessa comunicação. Isto é o que diz o juiz, ou Aníbal, desculpa, mas diz mais. Esta deturpação seletiva, esta deturpação seletiva do texto é pior do que uma mentira. Pois essa é facilmente posta em causa, a deturpação é bem mais difícil de detectar e nunca porá em causa a primeira impressão. Qual é a dificuldade se o Benfica tem o e-mail? Qual é a dificuldade do Benfica, que tem direito ao contraditório, em qualquer momento vir dizer como veio, atenção que falta esta frase. Mas o Porto Canal tentou fazer o contraditório com o Benfica? Não, claro que não fez de contraditório. Acho que foram convidados para o contraditório. Quem é que foi convidado? Foi o que eu li, o Benfica. Não, desculpa, não leste isso. Agora, aquilo que diz é que só foram convidados uma vez. Se declinarem, mas eu isso não tenho essa... Só sobre isto, que eu acho importantes. Primeiro, acho inacreditável que o que diz um juiz e que diz, enfim, de facto podemos concordar ou não concordar, mas é que isso não é um en passant do juiz. O juiz quer frisar isso. O juiz não deixa isso fugir. O juiz volta várias vezes a isso para dizer que houve dolosa, deliberada, cirúrgica, inteligente, por parte do tal funcionário do ano, do Futebol Clube do Porto, funcionário do ano, há um ano. Tu achas que foi inteligente, André? Acho que foi inteligente, André. O juiz acho que foi. Não, mas tu achas que isso foi inteligente, André? Estou a fazer a pergunta a ti. O juiz diz que Francisco J. Marques deliberadamente retirou uma parte, deste como noutro, no tal da bruxaria,
Já vamos à bruxaria. Para dar um outro sentido. Mas qual é o outro sentido que deu? Outro sentido? Oh, João, até me custa. Teve aqui a Tânia Laranjo nesse dia a explicar. Ela fez esse trabalho de leitura muito árduo e acho que é insuspeita de ser mais próxima de Benfica, de Porto. E ela própria, como jornalista, disse que ela alterava-lhe completamente o sentido. E foi aqui neste estúdio. Tânia Laranjo não é da Benfica. Portanto, se eu sei que devo cumprir a lei, mas que te vou matar, altera. Agora cala-te um bocadinho. Altera? É uma jornalista que teve a explicar aquilo que era a posição dela. Portanto, acho inacreditável um juiz, Para ti, o Francisco Sousa Marques sai mal nesta fotografia? Não, aqui há outra coisa. Para além disto também me parecer evidente, e a sentença eu recomendo quem é puder da lei, está clara como água, sobre o papel de Francisco J. Marques nisto, há aqui uma evidente tentativa de retirar a seriedade, o trabalho e a verdade, que são três coisas que estão na frase do meio. Falta saber qual é a verdade. Para pôr a tónica e qual é a seriedade. Outra coisa que é a corrupção. Estamos aqui todos a fingir que não falamos disso, mas é isso que se quer falar no e-mail. Quando Francisco J. Marques mas para que é que a seguir se fala em código? Deixa-me terminar. Por que é que a seguir se fala em código? Para que é que se fala em primeiro-ministro? Mas eu interrompi, não interrompi, não? Quando o Francisco J. Marques está a pôr isto na televisão, o que ele quer é dizer isto. Os tais padres e as tais ministros, o primeiro-ministro, não se baseiam nem no trabalho, nem na seriedade, nem na verdade. Baseiam-se em corrupção. E tu acreditas que baseiam-se em corrupção. E tens alguma dúvida? Eu não tenho que ter dúvidas. Eu sei que ele fez isto propositadamente. Tu sabes, eu não. E o juiz, agora, vocês não concordam com o juiz? Ponham um pauzinho que dói menos. Agora aquilo que faz é recorrer. Não, é manifestações. Vocês fazem recorrer. Sabes o que é que fazem manifestações? Estão habituados aos tempos do apito dourado. Acabou, meu amigo. Olha quem fala. Olha quem fala. Agora quem nos prejudicar sabe que será punido. O que é verdade? E que será punido seriamente. O que é verdade? Vamos ver o processo crime. O que é verdade? A verdade é o processo crime. Vai ser decidido. Mas isso lá cá está. Meus amigos, estamos todos a falar ao mesmo tempo, ninguém se entende. Os próprios árbitros sabem que se prejudicarem o Benfica serão punidos. Sim, porque se recorre. Isso não acontece com o Sporting. Não acontece porquê? Não acontece com o Sporting. De todo. Mas tu lês aquele e-mail. O que é que tu lês dali? Lês que foi retirada verdade, seriedade e trabalho. E dizer para se afundar para as altas instâncias para alterar o árbitro. Então, mas já agora vamos dizer tudo. Isso deve-se aqui ao trabalho do Primeiro-Ministro. À seriedade do Primeiro-Ministro. Dizer para ligar para anular o árbitro é a seriedade. André, depois mandar mudar o árbitro tem seriedade. O trabalho do Primeiro-Ministro. Contra os dois, a falar os dois. Não se fala nem na seriedade, nem na verdade. Não, no segundo parágrafo isso deve-se ao trabalho do Primeiro-Ministro. Fala-se em verdade, seriedade. Agora, meus senhores, atenção, quem manda neste programa sou eu, com todo o respeito pelos meus queridos amigos. Otávio Lopes avançou, aqui na CMTV, Otávio Lopes, comentador da CMTV, avançou com a possibilidade e jornalista, de Éder Militão ter sido desviado do Benfica para o Futebol Clube do Porto. Levantou essa hipótese. A hipótese foi levantada por Otávio Lopes e surge com base na sentença que condenou os azuis e brancos no caso dos e-mails. Vamos ouvir com muita atenção as declarações de Otávio Lopes. Tendo em conta a sentença que está aqui e aquilo que a sentença indicia em relação aos segredos que o Porto tinha do Sport Lisboa-Benfica, há jogadores que o Benfica tinha referenciados. Nós sabemos, nesta altura, portanto, um ano e 2 anos, qualquer coisa assim, mais de 2 anos, há um jogador muito famoso aí que estava referenciado pelo Benfica. Está no Porto? Quem é que e sabes quem é o jogador? Quem é que me diz a mim que depois do Futebol Clube do Porto ter acesso a toda esta documentação, o Éder Militão, em vez de ter ido para o Benfica, foi parar ao Futebol Clube do Porto. Está escrito aqui que havia um jogador... Não tenho essa informação. Está aqui escrito, não tenho informação. Estou a dizer que há um jogador internacional, não sei o que mais, sul-americano, que estava aqui referenciado, teria na altura 20 anos, não sei o que mais, e, portanto, quem foi um jogador como tão novinho que chegou nos últimos anos... Levantas a hipótese, de forma clara, levantas a hipótese de Éder Militão ter sido desviado do Benfica para o Porto. Levanto a hipótese desse jogador poder ter sido muito bem Éder Militão. Agora, vamos olhar para a sentença que a CMTV revelou em primeira mão e vamos, da sentença, extrair aquilo que fez com que Otávio Lopes tivesse chegado a esta conclusão. Possibilidade. A esta possibilidade. Ora, aquilo que estamos a ver agora é a lista de documentos a que o Porto teve acesso. Relatórios individuais
detalhados sobre jogadores de elevado potencial. Avaliação física, psicológica, nutricional e técnica tática dos júniores. O jogador, aqui, esta é a parte do Éder Militão, o jogador sul-americano sub-20, informação sobre os jogadores provenientes da América do Sul de elevado potencial, incluindo prováveis montantes necessários à sua aquisição. Ponto de situação sobre o plantel de futsal para a época 2017-2018. Agora, mais informação sobre o jovem jogador. Informação sobre o jovem jogador estrangeiro com elevado potencial, incluindo montantes prováveis necessários à sua contratação. André Ventura, achas que seria Militão? Não sei se seria Militão, acho que é uma possibilidade. Eu não queria frisar aqui nenhum jogador específico, queria frisar que na sentença o juiz fala, entre vários aspectos, dos segredos que foram apropriados pelo Futebol Clube do Porto, e que ele chama na sentença segredos do negócio, e identifica-os lá, o que é que estava em causa. Mais uma vez se vê aí a gravidade daquilo que foi feito e a gravidade da apropriação. Mas foi o Porto que foi roubou? feita, mas apropriou-se. Não sei É que tudo que é noticiado parece que o Porto roubou os e-mails. Mas Aníbal, desculpa, deixa-me só... Em relação aqui a esta questão do Éder Militão, eu que não percebo nada disto, não é? O que me faz... Nem nós. O meu raciocínio é este. Indo de encontro àquilo que disse aqui o Otávio Lopes. Sim. Vamos admitir que, hipoteticamente, o Porto teve conhecimento do Éder Militão através desta... Não teve. Ok, mas espera, é só... dizer isto expressamente. Tudo bem, mas deixa-me aqui sublinhar... O que é que tu sabes? Mas não teve. O que é que tu sabes? Aníbal, mas espera. Sei mais Calma, já lá vamos a isso. Deixa-me aqui sublinhar o meu raciocínio, que é... O Porto tem informação nesta documentação sobre o Éder Militão. E, entre aspas, rouba o Militão ao Benfica. Um cenário hipotético. Aí sim pode haver consequências. Estamos só a pensar. O Éder Militão foi vendido ao Real Madrid por 50 milhões de euros. Sim, exatamente. Tem uma valorização de 500%. Agora, André, pergunte, o Porto Porque poderá... jogou no Porto. O Porto... Se calhar se jogasse no Benfica, também é verdade. não era vendido. Também é verdade. Pois. O Porto poderá ter prejudicado aqui o Benfica em 50 milhões? Pois pode. Pode. Se calhar foi este meu raciocínio tem sentido ou é uma parvoíce absurda? Nenhum. Claro que não tem. Como prejudica o Porto, nunca tem sentido nenhum. João, é muito simples. Eu já te explico. É que esta questão pode dar pano para manga. Eu já te explico. Primeiro, como eu estava a dizer, a sentença deixa claríssima a gravidade desta apropriação. Tenha sido o Porto quem executou na origem ou não. Ou seja, é muito claro. O Porto apropriou-se de segredos do Benfica. Isso está lá claro como água. Só o Aníbal é que não vê, porque ele não leu a sentença. Mas já transitou a sentença. O Aníbal já transitou. É como o Jaime lê na internet, o Aníbal lê nas notícias. Mas este meu raciocínio é E tu não lês em lado nenhum ou eu leio os documentos autênticos. tu lês a cartilha. Tu devias respeitar o que eu disse no início do programa. Tu és um indivíduo que não tem respeito pelos outros. Quando tu vais cá fazer comunicados de política, queres respeito, Olha, posso agora falar? E devias respeitar a minha situação profissional. Tu és cobarde. Não sei o quê. Cala-te um bocadinho. Tu és cobarde. E estás a dizer isso. Porque eu expliquei aqui. O Aníbal explicou que por ser advogado... Ele é cobarde. Mas depois está sempre a falar da sentença, a sentença. Mas esta minha linha de raciocínio afinal... João, a sentença tem algum sentido ou não vale nada? É mais grave ainda. Fala em jogador. Ele não quer falar com Militão. Fala em jogador. Ele não quer, ele foge sempre. Estás a ver? Está ali todo empetigado, parece uma virgem ofendida, mas depois já está ali a falar. Parece uma galinha. Cala-te um bocado, deixa-me falar. Não sou galinha, mas sou pinto. Sou pinto. Não sou pinóquio. És pinto, se calhar como muitos meus queridos, vamos nos focar no essencial. Nós estamos a falar... Do Militão. Nós estamos a falar... Mas ele não se cala, está-me sempre a interromper. Nós estamos a divulgar partes da sentença. Ora bem. Isto não é redes sociais, não é internet, não é blog. Não. Estamos a divulgar partes da sentença que a CMTV divulgou em primeira mão. São 140 páginas que uma equipa considerável da CMTV já leu, com todo o detalhe. Analisou. E com base nisto estamos a fazer este raciocínio, neste caso, sobre o Éder Militão. E era aí que eu queria voltar. É que se tu vires bem, a própria sentença fala não em jogador, mas em jogadores. Ou seja, podem ser vários. Podemos até estar perante uma apropriação de um maior número de jogadores que não só o Éder Militão. O Aníbal vem aqui fingir que coisa, não foi por aí. Ele sabe lá se foi por aí, se não foi por aí. A verdade, João, eu já te explico. O Benfica é o clube dos três que mais investe em scouting. Isto não há dúvida nenhuma.
Não há dúvida nenhuma. Em comissões também. Não há nenhuma. Em comissões também. Não foi o presidente do Benfica que tinha escrito à porta da casa dele devolve as comissões. Foi o administrador da SAD do Porto. Olha, mas também não foi. Já estamos outra vez. Não foi. O Porto teve um segurado. Meus senhores, dizer só falta o Vieira. Vamos terminar esta questão do Éder Militão. E, portanto, o Porto pode ter prejudicado o Benfica em 50 milhões? É essa a minha pergunta. Fala em vários jogadores, portanto, até podemos estar a falar de montantes maiores. Porque, na verdade, temos a questão do Éder Militão. E mais, João, é dado a entender, e agora vamos... Podem ser mais... Não, é dado a entender que há pelo menos dois relatórios completos de scouting sul-americano em que estão descritos os jogadores, o potencial e os montantes que seriam necessários para a sua contratação. E que o Porto se terá apropriado disso. Esses, curiosamente, não divulgaram no Porto Canal. Preferiram guardar para eles. Mas, claro, foi tudo isento, sem qualquer dolo e sem qualquer intenção. Aníbal Pinto. Portanto, Aníbal, deixa vamos de ser a esta questão do Militão. Este meu raciocínio não tem pernas nem... Tens que ser sério. Não tem pés nem cabeça. Isto parece uma brincadeira. Pois merece. Em primeiro lugar, é assim, não há nenhum facto, nenhum indício da possibilidade de ser o Éder Militão. Agora, vamos ver se somos sérios. Mas o pessoal não me interrompas agora. Vamos ver se somos sérios. Mas, Aníbal, o trabalho do jornalismo sério e credível é relacionar as coisas, é pensar, o Aníbal não gosta disso. João, mas é preciso ter algum curso em Coimbra para saber a quantidade de jogadores com potencial. É preciso dinheiro para os comprar. Mas é preciso ir ver o Benfica ou o Porto. Mas olha, eu dou-te um exemplo. Tu sabes o que é que estás a falar? O Félix está à venda, tem potencial. Agora, alguém vai saber e vai roubar então o scouting para ti não interessa. Então o scouting não existe para ti. Sabes quanto é que se Mas o Porto tem alguma coisa a aprender. Mas o Porto, sabes quantos olheiros tem? Tu sabes quantos jogadores são precisos ao Porto? Se tiver acesso a mais... Mas que me interessa a mim que o clube me diga aquele jogador tem potencial e custa 10 ou 5. E eu tinha que ter o meu olheiro para dizer que vale a pena. E mais, o potencial tem para o Benfica, pode não ter para o Porto. O Porto agora está a querer comprar jogadores. Vocês querem ser os meus olheiros. É que tem que ver que vale a pena. O que é que tu achas disto? Muito francamente, eu acho que se o Benfica, se o Porto beneficiou de informações respeitantes à contratação de um jogador, vários jogadores, mais do que um jogador, por via disso, obviamente que é altamente condenável. Muito bem. Sem dúvida. Mas é preciso provar isso. Claro. Agora, não é hipótese. Agora, eu vou-te dar dois exemplos. Isto nós estivemos a ler aqui, João, faz parte da sentença. É a sentença a dizer qual é que foi a documentação que o Porto teve acesso. Não fala mas falamos nós com toda a legitimidade. uma coisa. Mas falamos nós com toda a legitimidade porque pensamos as coisas, não é? Mas olha, João, estamos a atenção para o seguinte. Estamos a colocar uma hipótese. As duas frases que tu elencaste, com base na sentença, colocou. A primeira fala no plural em jogadores sul-americanos. Por isso é contra diz que ainda podem ser mais. E a segunda frase fala num jogador estrangeiro. Estrangeiro pode ser qualquer um. É verdade. Olha, eu posso dizer... Mas também pode ser um Militão. Pois pode, mas também pode ter sido. Também pode ter sido no tempo de Jesus, o Servi, que era sul-americano, e o Mitroglou, que era estrangeiro. Por exemplo... Mas quantas vezes jogadores que vão para o Porto são desviados e vice-versa? No computador dos Jorge Jesus, e aí para o André vai falar em scouting. Mas qual é o scouting? O scouting foi pelo Jesus. Até o Eusébio foi desviado, pá. Até o Eusébio foi desviado pelo Benfica. O scouting aqui é muito relevante. Claro. Então, mas é que o Benfica gasta em scouting todos os anos. Não é isso que está em causa. Deve ser como a bruxaria. Deve ser como a bruxaria. Já vamos ver isso. Deve ser como a bruxaria. Não, mas ninguém se entende. Estou a falar de dois casos concretos. Cada vez. Dois jogadores. Que o Jesus, que é treinador do Benfica, por favor. Que o Jesus, que era treinador do Benfica, gostava imenso, e que o Benfica, numa tentativa de ultrapassar... Mas isso tira gravidade aos factos, Jaime. Não. Um relatório que o Porto ficou com ele. Mas atenção que há mais, mas eu comecei por dizer que se o Porto se apropriou de informações... Mas apropriou, está na sentença, eu não sei. Não diz que apropriou. Eu não sei. Elementos que estavam nos e-mails, não pode chegar a essa conclusão. E muito menos chegar a essa conclusão de que é o Éder Militão. Porque fala-se em jogadores sul-americanos, sub-20. Ele não chegou à conclusão, o Otávio Lopes é que não chegou a essa possibilidade e nós estamos a falar sobre isso. Eu só tenho que fazer... Ponto de ordem à mesa. É importante dizer que tudo aquilo que nós estamos a revelar faz parte da sentença que condenou o Porto em Tribunal Cível a pagar 2 milhões de euros ao Benfica a propósito da divulgação dos mails. Não transitado.
não transitado. Mas há uma primeira condenação. Ponto. O crente, factual. o bruxo. E a CMTV, Bruxo é contigo. a CMTV e o Correio da Manhã, que tiveram acesso em exclusivo, em primeira mão, a esta condenação, a esta sentença na íntegra, que são 140 páginas, têm, desde o momento em que tivemos acesso à sentença, vários jornalistas a esmiuçar até o mais ínfimo detalhe tudo o que diz a sentença. E agora, há outro aspecto da sentença que vamos revelar. O Porto, tudo isto está na sentença. Tentou denegrir a imagem de Luís Filipe Vieira e gozar com as capacidades intelectuais do presidente do Benfica. Esta é uma das conclusões da sentença do Tribunal Cível da Comarca do Porto, que condenou os Dragões ao pagamento de 2 milhões de euros no caso dos e-mails. Na sentença que condenou o Futebol Clube do Porto ao pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica, o juiz questionou em vários pontos a premissa dos Dragões sobre o interesse público na divulgação dos e-mails. Num desses pontos, o Tribunal Cível da Comarca do Porto garante que os Dragões tentaram denegrir a imagem de Luís Filipe Vieira e gozar com as capacidades intelectuais do presidente do Benfica. Pode ler-se que a divulgação da preparação de entrevistas por parte de assessores, e não apenas exclusivamente por parte de Luís Filipe Vieira, visa claramente apenas denegrir e satirizar as capacidades intelectuais deste. No documento é referido o programa Universo Porto de Bancada, do dia 5 de setembro de 2017. No mesmo, Francisco J. Marques divulgou e-mails sobre uma entrevista de Luís Filipe Vieira a um jornal desportivo. Alegadamente, e segundo a correspondência lida por J. Marques, as respostas de Vieira foram, na verdade, dadas por Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD Encarnada, Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico, e ainda por António Galamba, deputado do Partido Socialista. Juntos teriam preparado e enviado as respostas para o jornal, que as publicou como sendo o discurso direto do líder encarnado. No Porto Canal, Francisco J. Marques questionou como é que um presidente de um grande clube como o Benfica não é capaz de dar uma entrevista sozinho e acrescentou que Luís Bernardo parece mandar em Vieira. Se eu falasse com o presidente do Futebol Clube do Porto como Luís Bernardo falou com Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa rifava-me no dia seguinte e com razão. Ora, segundo o Tribunal Cível da Comarca do Porto, a divulgação destes e-mails serviu apenas para ridicularizar Luís Filipe Vieira e colocar em causa as capacidades mentais do presidente do Benfica. Considerou o juiz que aqui não há qualquer interesse público. André Ventura, o Porto, a divulgação destes e-mails concretos visou apenas gozar com Luís Filipe Vieira. Evidente, João. Porquê? Eu acho que há aqui dois aspectos importantes neste Estás a rir porquê? Não, porque acho que esta abordagem que o Futebol Clube do Porto fez... Vocês estão todos a rir? Eu não estávamos a... O André que está a rir, é o presidente dele, não é o meu. Mas é com certeza. É do Badal, provavelmente. Acho que estes e-mails, de facto, tiveram como único objetivo, aliás, estes, a par com o que passou-se, ou o que se passou, ou uma coisa assim do género, passou-se. O que passou-se e que Francisco já foi capa do Correio da Manhã. Não, mas quem divulgou foi do Porto Canal do Correio da Manhã. Atenção, nós ainda temos aqui dados sobre a bruxaria, são dados importantes. Eu estou-me a rir, mas o Luís Filipe Vieira muito diz o que passou-se e o J. Marques diz o que ele devia querer dizer era isto, mas falta aqui ao gramático, qualquer coisa. Tudo isto, o juiz, e a meu ver... O juiz diz que a divulgação destes e-mails serviu apenas para ridicularizar Luís Filipe Vieira e colocar em causa as suas capacidades, as capacidades mentais do presidente. E bastava assistir àquele programa. Não há qualquer interesse público. E bastava assistir à forma como aquele programa era conduzido nestes casos, e eu, por dever de ofício, tinha que assistir, que não me desse nenhum prazer, mas tinha que assistir. E sentiste isso, que estavam apenas a gozar com Luís Filipe Vieira? E todos os benfiquistas sentiram, aliás, se não quase todos os portugueses, que o que havia era uma estratégia montada para gozo, para humilhação, para vexação. Aliás, o que se diz, no caso de Luís Bernardo e de Luís Filipe Vieira, eu tenho a vantagem de conhecer os dois, mas se há qualquer hipótese, suposição, que é acredita por Francisco J. Marques, que o Luís Bernardo é que diz a Luís Filipe Vieira, faz isto, não faças aquilo, é não conhecer Luís Filipe Vieira. É não conhecer Luís Filipe Vieira.
Aliás, tenho a certeza, ele vai-me desculpar dizer isto, que o Luís Bernardo certamente dirá coisas ao Luís Filipe Vieira e que o Luís Filipe Vieira não faz e faz à sua maneira, porque é um estilo muito próprio. Portanto, vir aqui dizer que é o Luís Bernardo que manda é só para vexar, é para humilhar, é não conhecer a realidade do Benfica. Mas, para gozar. É para gozar. E o próprio Luís Bernardo, tenho a certeza que se entrasse agora ao telefone, o que diria era que se calhar muitas vezes até disse uma coisa e o Luís Filipe Vieira, com o seu estilo próprio, fez diferente. Mas alguém acha que o Luís Bernardo manda em Luís Filipe Vieira? É não conhecer estas duas pessoas. É não fazer ideia que são estas duas pessoas. Nível Pinto. Se calhar não havia necessidade. Não sei se havia necessidade, se não. Há uma coisa que eu sei. Nós vivemos numa sociedade democrática onde o humor e a sátira estão sempre presentes. Mas é isso que se trata. Agora, a divulgação destes mails era ataques. O Porto Canal a gozar com o Presidente do Benfica? Não sei se era a gozar. Agora, há uma coisa que eu sei. A satirizar. O Porto e o Benfica são rivais e passam a vida por todos os meios e mais alguns a tentar atingir uns aos outros. Isto não é novidade nenhuma. Não vale tudo, eu estava a dar aqui o exemplo. Não vale tudo. Alguma coisa que foi publicada era mentira? O quê? Alguma coisa do que foi publicado era mentira? Estamos para ver no caso criminal, ao menos. Não. Há essa parte do leste. Os mails são todos verdade. Não. O Porto divulga os mails. Há pelo menos 2 mails em que o juiz diz que são pior que mentira porque foram truncados. Pior que mentira. O juiz diz, não sou eu. Mas isso é o juiz que diz. Que são pior que mentira. É o juiz, não. O juiz é que sim, não és tu. Repara. 2. João, mas isso podia ser... Mesmo tomando por boa essa interpretação... Não é interpretação, isto está escrito na sentença. Mesmo tomando por boa... Não, tu não estás a dizer... João, agora estás tu a deturpar um bocadinho. A interpretação do juiz. Obviamente. Desculpa. Mesmo tomando por boa essa interpretação, estamos a falar de 2 e-mails. Estamos a falar apenas de 2 e-mails. 2,55. Vamos ver. 2,55. Qual é a porcentagem? Sabes quantos gigas foram roubados? Sabes quantos gigas foram roubados? 3%. João, a dificuldade, meus senhores, vamos voltar. Eu sei, foram teras. Vamos voltar. Eu falei nisso. Vamos voltar a ouvir o Aníbal Pinto. João, vamos ver uma coisa. Nós, a nível de política, a nível de desporto, a nível de competição, temos ataques frenéticos. Agora, há uma coisa que não é aceitável, é a mentira. Agora, tirar proveito de alguma fraqueza do adversário, pode-se concordar ou não concordar, mas isso é usual. Claro. E, portanto, mas o juiz diz que... Tu dizes que só uma coisa que não é, que é mentira. Mas o juiz diz que, naquele caso dos 2 e-mails truncados, são piores que mentira. Com todo o respeito pelo seu juiz, eu discordo completamente. Por 2 motivos. Sim, senhora. Por 2 motivos. Quais são? Primeiro é truncar, ou seja, tirar uma parte de um e-mail que mais cedo ou mais tarde vai ser todo divulgado. Não me parece que haja gravidade nenhuma. O mal está feito. Segunda, uma mentira. Mas quem é que sabia que o e-mail iria mais tarde ou mais cedo ser divulgado? A tua Benfica não tem o e-mail. E se for 1 ano depois, ou 2 anos depois? O Benfica porque é que não veio logo no dia a seguir? Sabes porquê? Porque teve medinho. Porque dizia que não existiam os e-mails. Porque diziam que era mentira. Não existiam os e-mails. O Benfica teve medo. Pois teve medo e continua com medo. Onde é que isso desculpa o Porto Canal e o Francisco Jota Marques terem truncado ter manipulado um e-mail. O e-mail na íntegra? Eu não vejo gravidade nenhuma em truncar o e-mail porque acho que não altera o sentido. Mas o juiz viu mal. Mas isto é a minha opinião e a minha interpretação de português. Mas voltando a esta questão do gozo. Sim, eu passei os últimos anos a ver tudo e todos a gozar com o Jorge Jesus, que é um grande treinador, que é uma grande pessoa. E vai entrar daqui a pouco exclusivo neste Pé em Risco, rigorosamente a não perder. Quantas vezes, porque ele dava calinadas na gramática, ele tem que aceitar isso, e ele assumia, ele brincava com isso, ele dizia, ok, eu até dou aqui umas calinadas, eu dou uns chutes na gramática, mas eu é que ganho, é que sou o treinador. Portanto, há que saber viver com isto. Mas ninguém pôs em causa as capacidades intelectuais do Jorge Jesus. E do Vieira pôs-se em causa. Mas põe-se em causa. Até o senhor é que manda nele, sei lá, um boneco na mão do Luís Bernardo, acho que isso não é pôr em causa. Não é um boneco, não é um boneco, André. Pelo amor de Deus. Nós temos que perceber uma coisa, é em comunicação. Eu não vejo erro algum, eu não vejo mal algum. Não era o Porto Canal e o Francisco, não estavam a gozar com o Luís Bernardo. João, se me dás licença, eu não vejo mal algum em se maximizar, em se potencializar as virtudes de comunicação, sobretudo de um presidente de um clube que apresentava, pelos vistos, algumas fragilidades. É o réu contrário. Não. Aquilo que... Não. É gozar. Não. Neste caso é gozar. O que o André estava a dizer é que o presidente do clube dele, do Benfica, era um boneco nas mãos do diretor de comunicação. E eu digo que não é boneco algum, porque eu não vejo mal algum em se maximizar, em se potencializar as virtudes ou as falhas. Mas quais são as virtudes? Então,
Quais são as virtudes? Porque ele diz no fim... A virtude é muito simples. É muito simples. É que ele diz no fim do e-mail que se ele falasse assim... Agora não diz, André, dá-me só atenção. É muito simples, não é? No Porto Canal, Francisco J. Marques questionou como é que um presidente de um grande clube como o Benfica não é capaz de dar uma entrevista sozinho. E acrescentou que Luís Bernardo parece mandar em Vieira. Parece mandar. Depois diz-me. Se eu falasse com o presidente do Porto, como Luís Bernardo falou com o Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa rifava-me no dia seguinte e com razão. Não tenho dúvida nenhuma disso. Vai gozar com o Luís Filipe. O Pinto da Costa está a um nível incomparavelmente superior, do ponto de vista intelectual, todos nós sabemos, do presidente do Benfica. Achas que sim? Eu acho que é mais inteligente? É um homem até culturalmente muitíssimo mais preparado. É um homem muitíssimo mais preparado, sem dúvida alguma. Agora, que o presidente do Benfica possui algumas... com isto, André? Não, mas isso eu acho que é indiscutível. Eu acho que isto é indiscutível. Eu acho que isto é indiscutível. Agora, eu acho é que o Luís Filipe Vieira... Desculpa, deixa-me concluir. André. Não vou responder, está bem. Desculpa, já eu fiz a pergunta. Está bem, mas é que eu estava a responder, João. Acho que dizer que é superior a Luís Filipe Vieira não faz sentido. Eu nunca disse que era superior. Eu disse que mais preparado do ponto de vista até cultural. Toda a gente sabe isso. Isso é do domínio público. Toda a gente cultural sabe. Porquê? Toda a gente sabe. Cultural porquê? Porque sabe poesia? É por isso que ele é cultural e mais para ser presidente? André, tu estás a querer desviar as atenções. Estás a querer desviar. Estás a querer desviar. Estás a querer desviar. Toda a gente sabe. João. Porque é que ele é culturalmente superior? Isto é o beabá. Qualquer pessoa sabe. Consequentemente, também não é por acaso que Luís Filipe Vieira, quando discursa normalmente com papel escrito à frente. Enquanto que Pinto da Costa não fala de impulso, fala normalmente. Portanto, resumindo e concluindo, Jaime. Eu não vejo mal algum em maximizar o potencial de comunicação de um presidente que... Em gozar. Não, eu não vejo mal algum em potenciar esse potencial de comunicação. Também não concordas com esta conclusão? Porque um clube muitas vezes comunica através da voz do seu presidente. E é nesse sentido que eu acho. Agora, é nesse sentido que eu acho. Se fosse o presidente do Jaime, estava aí todo ofendido, mexia nas mãos. Até parece. Quando o Ricardo Tavares discute com o seu presidente. Até parece que o presidente do Sporting. Até parece que o presidente do Sporting. Até parece que o presidente do Sporting também não é atacado. Não é atacado. Atenção, ninguém está a entender. Ouçam, faz favor. Ouçam-se, faz favor. O que eu vejo a dizer que o Pinto da Costa é culturalmente. Ouçam isso que eu vos tenho para dizer. O Porto não divulgou... Eu estava-me a referir em relação ao Luís Filipe Vieira. Sim, mas percebeu-se perfeitamente. O Porto não divulgou todas as informações contidas nos e-mails sobre a bruxaria no Benfica. O juiz considera que foram escondidas informações de forma propositada. Para o juiz Paulo Teixeira, a forma como os e-mails do Benfica foram divulgados assume uma lógica de clara propaganda. O magistrado diz que também nunca foi dada a hipótese aos espectadores de terem uma visão crítica sobre as conversas divulgadas no programa do Porto Canal. Quase todos os e-mails foram lidos por Francisco J. Marques, mas raramente exibidos, o que impediu que quem estivesse a assistir tivesse uma leitura total e não truncada. O magistrado dá como exemplo os e-mails que davam conta de que o Benfica teria contratado os serviços de bruxaria de Armando Nhaga. Neste caso, o juiz diz que os réus nunca se preocuparam em confirmar se a assinatura que constava do documento pertencia efetivamente a um dirigente do Benfica. Acrescenta que também não foi divulgada aos espectadores do programa do Porto Canal uma última resposta a estes e-mails, que parecia indicar que este contrato com o bruxo nunca foi assinado. A decisão diz ainda que, no caso da alegada invasão ao computador de Jorge Jesus, a informação foi desvirtuada. O e-mail data de 8 de agosto de 2017 e, nessa altura, aquele já não era treinador dos encarnados. O juiz diz então que, se o computador estava disponível, teria de ter sido entregue pelo próprio Jorge Jesus ao Benfica. André, afinal, aparentemente não houve bruxo nenhum. Claro. A brincar, deixa-me perguntar, que passou-se? Isto só mostra que esta sentença deixa claríssimo que, afinal,
aquilo que eu sempre disse é verdade, que é o Benfica não pode, não quer, nem vai ter nada a ver com Bruxo, nem com Nhagas, então, nem com outro. Certo, quem é que fez o contrato? Que eu já dei a minha opinião sobre isso. Certo. Mas não quero opiniões, quero factos. Eu vou dar agora os factos. Certo é isto. É que, na verdade, o Porto deu a entender, e o juiz deixa isso claro também, que o Benfica tinha tido uma relação comercial fechada com o Bruxo. E não teve. E, na verdade, este juiz vem concluir que não. E mas que não. Fez uma perícia por causa da tal truncagem dos e-mails. Dava a entender uma coisa que não era. Ora, mais uma vez temos aqui... Mas este e-mail não foi truncado. Mais uma vez... Se leres bem a sentença, percebe-se o contrato foi assinado ou não? Afinal, o contrato foi assinado aparentemente não houve assinatura nenhuma feita que vinculasse o Benfica. E, portanto, o que o Porto quis fazer... E J. Marcos não pode vir dizer assim, eu não tinha os elementos todos. Tinha, porque ele tinha os e-mails todos. Era amigo do Bruno, era amigo do Nhaga. Ele tinha os e-mails todos, que lhe foram deixados misteriosamente numa caixa à porta do Estádio do Dragão, e que ele e o Diogo Faria, secretamente, sem a SAD e a direção saberem também, analisaram numa sala fechada, sem o Pinto da Costa saber. Mas isso é outro assunto que iremos mais à frente. Posso falar disto? Agora tu podes ouvir. Na sentença, o juiz diz uma coisa em relação aqui a este mail da bruxaria. Acrescenta ao juiz na sentença que também não foi divulgada aos espectadores do programa do Porto Canal uma última resposta que estava contida nesta troca de mails, que parecia indicar que este contrato com o Bruxo, o Sr. Armando Nhaga, nunca foi assinado. E porquê? Parecia. E então porquê é que o Presidente perguntou que Mas espera lá. Porquê é que o Presidente perguntou ao Nhaga que passou-se? Se não havia contrato. Sabes o que é que eu acho incrível? Era porque ele era sócio do Benfica. O que eu acho incrível é tu... Olhares para uma sentença judicial, o juiz que teve todo o tempo... Eu não estou a olhar para a sentença, estou a comentar as notícias, pá. O juiz teve todo o tempo do mundo para olhar para os factos todo, chegou a uma decisão e a decisão... Não, deixa-me só terminar. E a decisão mostra-lhe isto. Agora. Estes dois e-mails foram adulterados porque foram-lhes retirados partes propositadamente para divulgação. Isso é truncados, não é adulterados. Para divulgação. Não, é manipulação, é uma forma de manipulação. Não. Mas então para ti, Aníbal, afinal... João, o que é que se queria aqui fazer? Era dar a ideia que o contrato chegou a bom tempo com a E não chegou. Mas agora, Aníbal, mas para ti então, o que passou-se? Bom, o que passou-se é muito simples. Há aqui uma série de coisas que têm que ser esclarecidas. A primeira coisa que me preocupa... É quem é que deu os e-mails ao É Porto. saber se o Benfica pagou ao Nhaga ou não. Estamos a falar de 100 e tal mil euros. E se pagou, se aquilo foi a custos, e como é que as finanças aceitaram aquilo? Estás preocupado com isso? Deixa-me só dizer-te uma coisa, Aníbal. Sabes porquê? Podemos estar a falar de fraude fiscal. Mim preocupa-me o fraude fiscal. Que eu pago impostos. Deixa-me só dizer-vos uma coisa. É que a CMTV foi a primeira televisão a falar com este senhor, Armando Nhaga. Foi a Tânia Laranjo que o entrevistou na Guiné-Bissau e ele, nessa entrevista, nega... E é convincente. Diz que nunca trabalhou para o Benfica e alguém acredita. Nem sequer quer falar em bruxaria. Não, é sócio do Benfica. Subentende-se nessa entrevista que o homem não é bruxo. Todas as pessoas são sócios do Benfica, na Guiné, em Cabo Verde, em Angola. Mas ele reconhece que é sócio do Benfica. É uma coincidência ir buscar um bruxo à Guiné e logo seja sócio. Já foste à Guiné alguma vez? Bom, eu estava a falar de uma coisa séria. A grande maioria do Benfica. O Benfica, eu gostava, porque esta história, já houveram casamentos a entrar nas contas do Benfica. Ainda não vi ninguém a explicar se estamos a falar de faturas. O Bruxo diz que é mentira. Espera aí, e o casamento também era mentira? Mas agora não estamos a falar do casamento. Agora estamos a falar do Bruxo. Mas o Bruxo foi ao casamento. Estou a falar, se calhar. Vou falar de faturas falsas. Tu estás maluco? Estou a falar de uma coisa séria. Eu tenho o direito de saber, espero. Não estou a perder a cabeça. Tu é que perdes lá com o Bruxo. O teu presidente já disse que estava meio... Tu estás a perder a cabeça. Tenho muito respeito pelo presidente. O meu não toca na cineta como ao teu, pá. O meu toca ali na cineta. O Bruxo diz que não. Os e-mails dizem que não. O Bruxo diz que não. O Aníbal diz que sim. O Bruxo não pagou impostos. E isso é que eu quero saber. Tu agora não estejas também já enfeito e cuidado. Vamos falar de coisas sérias. É preciso saber uma coisa. Eu quero saber, como contribuinte e como cidadão, se de facto aquilo foi a custo do Benfica. Porque há uma coisa, eu já vi muita fatura falsa, pretensamente a chamar prestação de serviços, de bruxaria nunca tinha visto, mas eu vejo muitos contratos falsos que é é de sair dinheiro e depois entrar por outro lado. Contratos falsos? E espero que não seja assim. Eu vejo muitas notícias. Eu vejo muitos. Olha, eu sou advogado e sei que é fraude fiscal. Parece que não Jaime, o que é que tu achas sobre esta questão da bruxaria? É muito simples. Vamos ouvir o Jaime. Já acha que há fraude fiscal também. Eu acho que é preciso apurar com todo o rigor
se efetivamente existe contrato ou não, porque parece porque parece existir um contrato. Não, já assinado pelo Gomes da Silva. Em momento algum, João, a sentença diz que aquilo é falso. Não. Em momento algum diz que aquilo é falso. Mas o que a sentença diz é que não foi divulgado aos telespectadores do programa do Porto Canal, onde este mail foi divulgado, o mail da bruxaria. Eu estou a falar do contrato. Uma resposta a estes e-mails que parecia indicar que este contrato com o Bruxo nunca foi assinado. Mas então, o Luís Filipe Vieira pergunta o que passou-se sem ter um contrato. Mas quer dizer, mas há aqui uma questão fundamental. Aqui não estamos a falar de nada que foi truncado, aqui estamos a falar de uma omissão. Exato. Não, mas é fundamental. Não, é o que diz o juiz. Está bem, mas estou a falar do contrato. O contrato é o que está. João, vou só dar um esclarecimento só sobre isto da bruxaria. Percebes? É que o Jaime e o Aníbal se calhar não viram. Em outubro desse ano, aqui à nossa casa, à Cofina, ao Record nesse caso, o Rui Gomes da Silva explicou que aquilo não era a assinatura dele. E, portanto, deixa-me lá terminar, que isto é importante. Vamos lá, uma coisa estamos aqui a falar, cada um diz a sua opinião. Agora, os e-mails mostram que nunca houve assinatura nenhuma do contrato. Mas o que é certo é que o Vieira estranhou a derrota. Pronto, João, isso não digo. O que digo é os e-mails mostram que não houve assinatura de contrato. Vamos ver os pagamentos, André. O Rui Gomes da Silva, que é quem tem lá a assinatura, e em quem eu acredito... Claro. E se ele disser, eu também acredito. Não, mas ele já disse. Eu respeito. Mas é isso que eu te vou dizer. Ele já disse ao Record. E então saiu de onde aquele contrato e aquele Nhaga? Iam inventar o Nhaga? Eu não estou a dizer que inventaram. Estou a dizer, neste caso concreto, foi perguntado ao Rui Gomes da Silva se ele tinha assinado aquele contrato como aparentava. Deixa-me terminar. Porquê que o Presidente reclamou ao Nhaga? Gomes da Silva e porquê que há contrato, André? Essa questão para mim é fundamental. Como é que se faz o contrato? Como é que há contrato? Independentemente de ter assinado ou não. 100 e tal mil euros. O Rui Gomes da Silva. Não é 100 euros. O Rui Gomes da Silva. Mas é que diz a sentença que, aparentemente, na troca de mails que não foi divulgada, se chega à conclusão que este contrato não foi assinado. Não foi assinado, mas sem assinatura eu estou um passo atrás. Mas existiu, foi redigido. Mas como é que se redige um contrato? Essa é que é a questão fundamental para mim. Mas eu vou tentar explicar, se tu me deixares, se tu tiveres... Mas consegues. Eu estava a falar com o João. No contrato que aparece, o contrato e a troca de e-mails que aparece, vêm assinadas pelo então vice-presidente... Não foi assinada. Mas porquê é que foi redigida? Vem assinada. E foi paga ou não? João, temos aqui três níveis. Primeiro, o contrato, o pagamento... Temos o contrato, a assinatura e o pagamento. São três níveis diferentes. E a reclamação do serviço? O contrato aparece nos e-mails. Certo? Aparece nos e-mails. Não sabemos se é verdadeiro ou se é falso. A investigação criminal vai apurá-lo. Pronto, e aí teremos a resposta. Agora, há duas coisas que sabemos. É que os intervenientes negam-no. Agora, dir-me-ão... O Nhaga não convence ninguém. João, repara, pelo menos a mim não convence. O Rui Gomes da Silva... O Nhaga a mim não convenceu. Quem é que tens aqui como partes que... A mim o Nhaga não me convenceu. Ouvi a Tânia a falar com ele. Posso falar ou não? E quando as pessoas a falar assim... Tu tens dois intervenientes aqui que estiveram no centro dos factos. O vice-presidente do Benfica, que vincula ao Benfica, porque era vice-presidente da SAD. Inventaram o que era vice-presidente do clube, peço desculpa. E assinou o clube. É falso o contrato. E tinhas o Nhaga... É falso. É falso. Mas posso terminar? Vocês querem falar Não, está bem. André, pagaram ou não pagaram? André, tu também estás a falar demais. Vou deixar isto muito claro. E eles estão a concluir. Não, é que eles esquecem-se que o vice-presidente do Benfica já falou... o contrato ou nunca chegou a ser... João, repara, tu tens aqui... Porquê é que o presidente reclamou? Se não há contrato, explica. Não reclamou de nada. Não reclamou. Não reclamou. Deixa de dizer disparate. Então, mas o que passou-se não é... Mas o que passou-se pode ser 1 milhão de coisas, pode ser responder 1 milhar de coisas. Agora, o que passou-se que o Benfica perdeu. João, como é que sabes? Está lá isso. Está na notícia do Correio da Manhã que eu li. Não, passou-se que o Benfica perdeu. Que eu li na notícia. Tu lês muitas notícias. Pois leio, eu leio o jornal todos os dias, o Correio da Manhã, para eu Record. João, tens aqui... Mas eu não venho ler aqui como ele. Eu pago assinatura para ler. No Jornal do Mundo. Oxalá pagues mesmo. Pois pago. E não é barato, mas vale a pena. João, temos aqui dois elementos, que são os dois intervenientes. O vice-presidente do Benfica, que vincula ao clube, e o Bruxo, que foi interveniente. Os factos, os dois negam. O Bruxo, o Aníbal diz assim... Desculpa, os dois negam, tudo bem. E há aqui o juiz que diz isto, que eu já estou farto de sublinhar. Mas também... João, mas mais grave... Mas também sabemos que o contrato apareceu. João, e o pagamento? E aparentemente o mail... pode ser falso. O mail... Pode ser falso. O Militão era verdadeiro.
A conclusão A sentença não diz que é falso. Mas também não diz que é verdadeiro. A sentença não diz que é falso. Aliás, até deixa O que a isso. sentença diz é que há uma parte da troca de mails que não é divulgada, que dá a entender que nunca foi assim. E é exatamente aí que eu me agarro, João. É exatamente aí que eu me agarro. Ou seja, há um contrato que nunca foi considerado. Exatamente, que nunca foi feito. E nunca foi considerado. É que é falso o contrato. E nunca foi considerado. Vamos ouvir o André, que isto pode ser muito importante. Na sentença nunca foi considerado falso. Para ti isto é tudo falso. Este mail é falso, inventado pelo Francisco J. Marques e pelo João, eu acredito no vice-presidente do Benfica. Tem que acreditar, não tem que deixar de acreditar. Mas ele diz que não assinou. Não, mais. Ele diz que é tudo falso. Ele diz que aquela assinatura que está lá não é dele. Portanto, a questão que fica... Mas não disse, não fez o contrato. A questão que fica é quem é que assinou por ele. E quem é que fez o contrato? Se calhar foi o Nhaga. Mas mais grave. Foi o Nhaga a aparece o contrato, André. Mais grave. É que o Jaime está a fazer uma questão assertiva. Vamos lá fazer o raciocínio. Quem fez o contrato? Vamos lá fazer o raciocínio lógico. Se há uma assinatura que é falsificada, o contrato também pode ser falsificado. Isso é lógico. Essa dedução é lógica. Eu acho completamente ilógica, André. Eu não admiti essa. Se o contrato é falso, o mail é falso. Eu não admiti essa. E o pagamento é verdadeiro ou falso? Eu não admiti essa possibilidade. Eu não admiti essa possibilidade. Até o próprio vir dizer que aquilo não é a assinatura dele. Ora, eu quero acreditar que o Ramos sabe o que é que assina e o que é que não assina. Ora, aparece um contrato assinado por mim e eu digo, não é a minha assinatura, aquilo é tudo falso. E tu estás a dizer, portanto, que a sentença, que a interpretação do juiz da sentença é ilógica. Atenção, meus senhores, atenção. Ouçam isto que eu vos vou dizer agora. O Benfica vai pedir a descida de divisão do Porto na Justiça Desportiva. O Clube da Luz baseia-se no facto de ter sido provado em tribunal que os Dragões adulteraram 2 dos 55 e-mails analisados no processo interposto pelo Benfica contra o Futebol Clube do Porto. É um tema que vamos abordar já a seguir a uma curtíssima pausa e é um tema cuja análise é rigorosamente a não perder. Até já.